Ninguém odeia o Textor, ninguém tá trabalhando para que o Textor esteja fora do Botafogo a qualquer custo. Não, se o Textor amanhã aparecer montado num cavalo branco, uma mala cheia de dinheiro e resolver tudo, maravilha. Agora, chegamos a um ponto de maturidade que é entender que não é mais vir com uma mala cheia de dinheiro, com qualquer dinheiro sobre qualquer condições. Esse dinheiro precisa ser um dinheiro que não seja fruto de alavancagem e precisa ser um dinheiro que não me traga insegurança jurídica. O social, ele tá muito pressionado. Por quê? Porque quem construiu toda a dívida histórica do Botafogo foi o social. A torcida do Botafogo detesta o social e tem um medo terrível que o social volte um dia a controlar o futebol do Botafogo. O Textor hoje não tem mais nenhum poder na Eagle Football Holding Bid, que é dona de 90% do Botafogo e de 87% do Lyon. Aí você vai me perguntar, se ele não manda, por que ele tá lá? O Textor conseguiu uma liminar que, até que toda a confusão da guerra societária seja resolvida, deixa ele quieto lá, e quando os méritos forem julgados, a gente vê o que a gente faz. O Botafogo arrecadava 140 milhões de reais e tinha uma dívida de 1 bilhão. A relação dívida-receita era de 10 vezes. Ainda que a minha dívida seja arredondando aqui para 3 bilhões, ainda que a receita seja 1 bilhão, ele reduziu essa relação de 10 vezes para 3 vezes. Se você pegar toda a dívida do Botafogo e confrontar com todos os ativos do Botafogo, os ativos vencem o endividamento. O que foi feito para que a gente conquistasse 2024, aí já são outros 500. Mas se você for conversar com o torcedor do Botafogo, não tem a menor dúvida de que ele acha que valeu a pena. Olá, torcedor e torcedora de balanço, começando o episódio 90 do Sports Market Makers. Hoje temos um episódio, esse não é especial, esse é o episódio do caos no Botafogo. Bom, eu tô rindo aqui, não é pela situação do Botafogo, são pelas palhaçadas que o meu querido Thiago Salomão já fez aqui. Estamos em terceira tentativa de início de gravação, então, para vocês não acharem que eu sou clubista, que de fato eu sei que às vezes eu sou, hoje eu trouxe aqui um convidado, esse sim especial. Manuel Thiago, criador do canal do Manel. Eu vou chamar ele de Manel aqui. Para quem não conhece o canal do Manel, procura no YouTube. São análises muito profundas sobre a situação do Botafogo. Hoje, o canal com o maior número de visualizações setorial do Botafogo. Então a gente vai traçar aqui um pouquinho desse panorama, cronologia, alavancagem, regulamentação de SAF, se o Botafogo consegue chegar até o fim do ano, não consegue, se 2024 valeu a pena ou não valeu. Eu tô aqui para convencer e ser convencido, mas antes da gente começar esse episódio e de eu passar a palavra aqui para os meus nobres convidados, convidado não, porque esse cara aqui é chinelinho, mas eu vou tratar ele hoje como o meu co-host aqui, com o maior prazer. Vou pedir para você olhar bem aqui no meu olhinho agora. Estamos lançando no nosso episódio 90 o nosso grupo de membros do Sports Market Makers. Por isso que eu vim aqui. Isso é simplesmente incrível. Por quê? Para a gente conseguir fazer o conteúdo que a gente faz, fazer todo o nosso material de research, ter a nossa querida Music Hall com a gente, todo o time da Outfield, todo o time da Empíricos e esse que vos fala aqui e te enche bastante o saco, a gente precisa de um apoio nesse exato momento para que a gente consiga trazer ainda mais conteúdos de qualidade para vocês. Lembrando, estamos entrando num mês que para a gente é um mês sagrado, um mês de análise de balanços aqui. Dito isso, por menos de R$10 por mês, vocês, meu torcedor de balanço querido, minha torcedora de balanço, vamos lá, vamos fazer uma audiência qualitativa aqui. Clica aqui no onde tem o sininho, vai ter lá, seja membro, assine, R$ 9,90 por mês. E aí, obviamente, como vocês moram no meu coração e o papai tem muito carinho por vocês, a gente tem algumas contrapartidas, tá? Primeiro, você ganha um badge exclusivo de membro no YouTube aqui do nosso canal. Você vai ter 5 convites mensais para gravações no YouTube. Isso significa o quê? Todo episódio remoto, a gente vai colocar no palco 5 assinantes. Para que vocês entendam um pouquinho dos bastidores, do pré-papo, vocês vão ver aqui eu falando muito bem aí do Flamengo, como sempre. Vão poder falar que eu sou clubista. E vão descobrir que o pré-gravação é mais legal que a gravação. Isso eu não tenho a menor dúvida. E também a gente vai ter um grupo de WhatsApp exclusivo para todos os assinantes. Por quê? Porque eu quero que vocês recebam ali as notícias do The Athletic, do Swiss Ramble, as notícias que a gente cruza também, dos canais e portais brasileiros, dos relatórios da Outfield maravilhosos.
já deixo o convite para você baixar o relatório do futebol feminino, o primeiro em solo brasileiro. Então, dito tudo isso, além de tudo isso, também um conteúdo exclusivo por semana. Passados os recados... Pô, que maravilha. Não, primeiro, parabéns. Você chama de chinelinho, mas na verdade, eu acho que o craque não é aquele que decide o jogo, é aquele que facilita o jogo para os outros jogarem, né? Então, a gente criou o Sports Market Makers, mas hoje você está conduzindo muito bem. Pode ser... Começou com camisa 22, virou camisa 12, agora você é o 10 e faixa aí do time. Então, porra, nunca... Para um cara que jogou de lateral a vida toda, um elogio desse é até complicado, hein? Já tá colhinho de água aí. Não, eu tô emocionado. Meio emocionado. Eu tô emocionado. Mas, pô, uma honra estar aqui. Uma honra ter esse papo. Eu tava até vendo os números do Manel. Bem bacana. Acho que também o canal veio no momento certo, né? Acho que a gente vai falar do melhor momento da história do Botafogo, que tá culminando com, não vou falar o pior momento, mas um momento conturbado. Você usou o termo caos, né? Até montou aqui a linha do tempo do caos. De fato, Climatense e seus brothers ali no Botafogo tem muito problema ali que precisa ser resolvido e não parece tão simples, mas bom ter alguém que tá vivendo isso 24/7, skin in the game, né, torcedor e analista, para trazer essas informações para cá. E advogado também. Hoje estamos em maioria nessa mesa. Vocês estão trazendo muito advogado. O último episódio que eu vi, 3 advogados. Agora eu vou ter que tirar meu diploma também. Além de clubista, agora eu sou classista também. Manel, seja muito bem-vindo. Antes da gente passar a linha do tempo do caos, conta um pouco de você, um pouco do canal aqui, e eu já abro aqui fazendo a primeira pergunta. 2024, valeu a pena ou não valeu? Com certeza valeu a pena. O que foi feito para que a gente conquistasse 2024... aí já são outros 500. Mas se você for conversar com o torcedor do Botafogo, não tem a menor dúvida de que ele acha que valeu a pena. Viver a emoção do título brasileiro e da Libertadores, principalmente sendo seu primeiro título, porque o flamenguista que está conquistando hoje uma Libertadores, mas cresceu já tendo um clube campeão de Libertadores, seja o gremista, o torcedor do Cruzeiro, enfim, de qualquer outro clube, a emoção é sempre diferente quando é o primeiro título do seu clube, principalmente quando você cresce com aquela demanda reprimida. Eu sou um cara de 89, cresci vendo os meus colegas vascaínos, flamenguistas e até mesmo mais recentemente os tricolores comemorarem a sua Libertadores. Lembro muito, para mim, o meu sentimento de torcedor quando o Fluminense ganhou a Libertadores. Eu falei, pronto, agora os 3 têm a Libertadores, o Botafogo não. Parecia impossível naquele momento o Botafogo conquistar uma Libertadores tão rápido, né? Quanto tempo vai demorar até que a gente possa igualar esse jogo? E rapidamente o Botafogo vai lá e no ano seguinte, principalmente vindo daquele 2023 que foi da forma como foi, né? No ano seguinte o Botafogo vai lá e emenda um título de Libertadores, provando que no futebol absolutamente tudo é possível, inclusive sair desse caos todo, porque tem muitas saídas desse caos. Esse caos aos olhos principalmente de quem está de fora um pouquinho da bolha e do ecossistema do Botafogo parece uma coisa insolúvel. Mas existem soluções sendo trabalhadas e a gente vai trabalhar um pouquinho dessas informações aqui. O canal do Manel foi uma iniciativa lá no finalzinho da pandemia, um pouquinho antes do John Texor chegar. Uma brincadeira minha com a minha esposa, que é um beijo pra você, meu amor, Diana. Apaixonado por ela há 8 anos. Momento romântico. Grande botafoguense. Ela fica pé da vida quando o pessoal pergunta se ela é Botafogo por conta de mim. Na verdade, ela é muito mais roxa do que eu, torcedora mais roxa do que eu. E ela sempre brincava comigo, a gente sempre dialogou muito sobre futebol. E ela falava, olha, se você falasse na internet tudo o que você fala dentro de casa, eu não tenho a menor dúvida de que o canal ia decolar. E aí, para poder brincar com ela em relação a isso, eu falei, então vou montar um canal para a gente ver no que dá. E hoje somos mais de 210 mil seguidores em todas as redes, só falando de Botafogo, e para mim é um prazer enorme. Antes mesmo de vir aqui gravar com vocês hoje, gravei o meu episódio da manhã. Todo dia, 8h45, tem um episódio. Às 18 horas, quando eu volto do trabalho, eu gravo mais um episódio. E falar de Botafogo para mim vai ser sempre um prazer. Então, independente do momento, seja na saúde ou na doença, no amor ou na tristeza, a gente está sempre junto. E é isso. Mas quem que era o Manel pré-canal do Manel? Cara, essa é uma boa pergunta. Eu chego em São Paulo, eu sou carioca, né, da zona oeste do Rio de Janeiro, de Jacarepaguá, bairro da Freguesia. Eu chego em São Paulo em 2019, sou advogado por formação,
atuo como Head de Legal e Compliance na Bilheteria Digital, empresa de vendas de ingresso, que inclusive vai ter a honra de fazer o jogo do Botafogo Internacional no final do mês de abril agora no Mané Garrincha. E basicamente isso. Um pouquinho antes de eu começar o canal do Mané, eu termino meu MBA em Business Law na FGV, depois faço ali o meu LLM no INSPER, em Mercado Financeiro e Valores Imobiliários, e eu sempre fiz esse trânsito na minha carreira entre o universo jurídico e o mercado financeiro. E aí que eu vi a oportunidade no canal do Manel, porque quando eu acompanhava os demais canais de futebol, e vocês mais do que ninguém sabem disso, o nosso ecossistema é um ecossistema, na minha opinião, muito empobrecido, de opiniões mais qualificadas, seja tanto pela vertente jurídica quanto pela vertente do mercado financeiro. Valores imobiliários nem se fala então, né? Então eu pensei em fazer um canal com esse ângulo. O meu primeiro projeto, na verdade, era fazer alguma coisa semelhante como a que vocês fizeram, na realidade mesmo. Falar aberto para todos os torcedores. Mas rapidamente eu desisti dessa ideia e foquei no Botafogo, porque a ideia era ser um hobby, eu nunca imaginei que o canal fosse crescer. Essa que é a grande realidade. Então, e aí eu fui dando esse viés, e como eu percebia que os produtores de conteúdo de Botafogo não falavam tanto sobre os vieses jurídicos e vieses financeiros, ou pelo menos não com a profundidade que eu achava que eu podia contribuir, eu resolvi criar esse viés no canal e acabou dando super certo. E aí veio o John Textor, precisava muito dessas duas análises, né? Falar um pouquinho de direito societário, falar de governança corporativa, falar de uma série de situações, legislações transnacionais, uma série de situações bacanas para trazer. Então eu fui traduzindo tudo isso para a torcida, e agora, no meio desse caos, também a torcida precisa de alguém que consiga, muitas vezes, por exemplo, para tratar uma notícia da semana. John Textor anunciou que faria um aporte de 25 milhões de dólares no Botafogo, mediante uma condição de um aumento de capital. E aí, o John Textor pode, junto ao Botafogo, fazer esse aumento de capital? Não precisa convocar uma assembleia de sócios? Não precisa que os sócios votem? Quem são os sócios? Botafogo Social e Eagle. Mas quem responde legalmente pela Eagle? É o John Textor, que está pendurado via uma liminar? O que diz essa liminar? Ela dá poderes ao John Textor para efetivamente ele poder fazer um aumento de capital? Ou quem responde pela Eagle é a administradora judicial Cork Gully, que no dia 27 de março tomou o poder por uma determinação da Ares, que é a maior credora do grupo. Então, o torcedor mais comum, obviamente, não faz a menor ideia. Só esses 30 segundos de dúvida já daria 3 horas de podcast. Com certeza absoluta. Para ver como a situação do Botafogo é complexa. É complexa. Posso fazer a linha do tempo aqui? Pode, mas eu gostaria mais uma vez de destacar que quando o poder de um suburbano, como nós, o cara de Jacarepaguá e da Tijuca, encontra a dedicação profissional de São Paulo, é isso. Nosso hobby vira fazer coisas de negócio. Domina o mundo. Não se esqueça, tá? Clubistas e suburbanos batalhadores e agora paulistas com hobbies profissionais. Pode seguir, Tiagão. Para quem não viveu o tempo de Botafogo, a gente fez aqui uma linha do tempo, começando lá em 2021, mais precisamente em dezembro de 2021, John Textor é anunciado como acionista, um acordo por 90% da SAF e 400 milhões de reais de investimento previsto. Março de 22, a venda é oficializada e o primeiro aporte de 100 milhões de reais é feito. Textor já tinha o Crystal Palace, e uma parte do Crystal Palace, e também o Molenbeek. Molenbeek? Tem 2 E's. O pessoal fala Molenbeek. Molenbeek, Que mudou de nome, agora é Darwin Brussels. Da Bélgica. Da Bélgica, isso. Dezembro de 22, compra do Lyon concluída, de aproximadamente 800 milhões de euros, e a Ares Management financia 450 milhões de dólares e o Lyon insolvente. Aí chegamos em 2023, em junho, a Eagle entra em inadimplência técnica com a Ares e o Textor descobre dívidas subreportadas no Lyon. 2023 e 2024, caixa único. Botafogo empresta 745 milhões de reais ao Lyon em 11 operações, parte via empréstimo XP de aproximadamente 323 milhões. Aí vem o lado, aqui começa um lado meio perigoso, mas por outro lado, Almada e Luiz Henrique são contratados, junho de 2024, as maiores compras da história do futebol brasileiro. Também foram, talvez, as 2 peças mais importantes da vitória da Libertadores e do Brasileirão em 2024, a glória máxima, meio que comprovando que valeu a pena. Mas aí a gente chega em 2025,
O elenco campeão é desmontado, mais de 20 saídas. Arthur Jorge, o treinador, também sai. E o Textor demora 50 dias para achar um técnico. Julho de 25, cisão Textor e Ares. A Ares tenta recuperar 250 milhões de dólares e remove Textor da diretoria da Eagle. Novembro de 25, o Clube Social acusa de gestão temerária e a venda de jogadores é proibida sem autorização. Dezembro de 25 veio a transfer ban da FIFA. Dívida de Almada ao Atlanta United não foi paga. Fevereiro de 26, Textor demitido da Eagle, perde o Lyon e segue no Botafogo só por liminar. Aí, em março de 26, a ANRESF? Isso é a Agência Reguladora de Fair Play Financeiro no futebol brasileiro. Começa a Começou investigar. seus trabalhos em janeiro. Anselmi demitido, dívida projetada de 2,7 bilhões de reais. Abril de 26, Franklin Carvalho, o nono técnico da era SAF. E o Botafogo processa o Lyon por 745 milhões de reais. E, nesse momento que gravamos, o Botafogo é o 17º colocado do Campeonato Brasileiro. 17º, não, 10º. 10º. É porque Botafogo ganhou o último jogo. venceu. Opa, então no momento que a pauta foi feita era 17º, agora é 10º lugar. Perfeito. Já tá bem distante ali da zona. Uma vitória de distância. Mas é isso. Então fomos da chegada, a comoção, as grandes vitórias, os problemas de bastidores e agora o desmonte de time, o nono técnico da era SAF. E a gente já sabe que valeu a pena, mas e agora? Daqui pra frente, como é que vai ser? E com todo esse contexto, né, hoje a gente tem o que a gente chama, né, de contingências recíprocas. Vamos apertar para nossa época a tecla SAP aqui, né? O que acontece? Quando a gente está na vida aqui normal, né, jargão popular, um erro compensa o outro. Mas no direito não. Dois erros são dois erros. E eles devem ser julgados e avaliados numa situação jurídica, né, provavelmente através de uma ação judicial, sobre um ano. Nesse exato momento, você tem um ataque e contra-ataque judicial entre Lyon e Botafogo, quase que como um casal que construiu um patrimônio junto, trabalhava com uma conta familiar conjunta e depois se separam, cada um acusa ali, aponta o dedo, isso era meu, isso era seu, e hoje você tem, de fato, ações cruzadas e mais do que isso. E aí já até passando a bola para o Manel. Talvez a grande questão aqui é que, antes da gente olhar quem deve para quem, existe um aspecto importante. De onde veio o dinheiro para a aquisição desses clubes? Porque se hoje a gente pensar que o Botafogo deve R$10 para o Lyon, ou o Lyon deve 20 para o Botafogo, a gente deixa de observar o modelo como esse MCO, né, esse multiclubes, ele foi construído. E a maneira como ele foi construído é muito importante para a gente chegar até 2026. Basicamente, e obviamente que eu estou resumindo muito aqui em meras palavras, mas o John Textor, ele sempre fez a aquisição dos clubes mediante empréstimos para que ele conseguisse fazer a compra, seja a do Botafogo, seja posteriormente a do Lyon. E para que ele conseguisse fazer esses novos empréstimos, ele utilizava os seus clubes também como veículos tomadores de empréstimos. Então, de certa forma, esse dinheiro ele sempre foi tomado e pago nas obrigações que ele assumia com não um dinheiro proprietário, mas um dinheiro contraído via pessoa jurídica, né, dos clubes, né, das SAFs dos clubes. E com isso, a gente tem um grande ponto aqui de questão, é que além desses valores hoje estarem sob discussão, diversas aquisições de jogadores e movimentação desses jogadores entre esses clubes não era, de fato, registrada da maneira que deveria. E também essas compras não eram pagas. Então, para que a gente tenha uma ideia, para em 2024 o Manel ter sido feliz e você, palmeirense, ter sofrido, me parece que dentro da cultura de fair play, não parece ser lógico que o Palmeiras estava pagando todas as suas contas e o Botafogo tinha o Luiz Henrique e o Almada que, conforme a gente veria, não seriam quitados. Então, aonde que via gestão temerária você pode ter algumas vantagens dentro do campo. Olhando um pouco para a briga jurídica que ela acontece hoje, e o Manel vai engatar aí com todo o tempo do mundo, a gente vê também que o Textor não é esse vilão que agora a gente quer desenhar. Se trata de uma disputa societária entre acionistas majoritários, minoritários,
entre uma modalidade de composição contábil de caixa único, que ela não teve o seu balanço de encerramento, para a gente entender quem devia para quem, de fato. E aí, no meio dessa bagunça, a gente vai vivendo um pouco de informações escassas. É muito difícil entender exatamente em que pé estamos da briga, mas tudo isso, e aí talvez sim, era o que eu quis explicar aqui, começou de alguém que comprou sempre pedindo emprestado para, como a gente fala aqui no jargão popular, vender o almoço para comprar a janta. Manel, falei aqui alguma besteira? Não, eu acho que a história basicamente é essa. A gente discutiu bastante aqui no pré-gravação, né? Alguns pontos que eu vou trazer aqui de uma forma um pouco mais detida e pormenorizada. Acho que o futebol brasileiro, para início de conversa, não estava nem um pouco pronto para receber um John Textor da vida ou receber um projeto como o do John Textor. Eu falo isso do ponto de vista regulatório. Quando a lei da SAF é criada, ela abre o futebol brasileiro para o mercado, mas ela não traz previsões de controle, mecanismos de controle para poder preservar o ambiente econômico dos clubes. Ela traz alguns, mas ela não traz daqueles que talvez fossem os fiéis da balança. Eu vou só dar um exemplo para vocês aqui. Todos nós acompanhamos a 777, dona do Vasco, tentar comprar o Everton na Inglaterra. O que aconteceu naquela oportunidade? A Premier League, por meio do seu compliance, seus mecanismos de controle, chamou a 777 e falou: senta aqui, me dá teus demonstrativos financeiros. Estudou e viu que tinha alguma coisa estranha ali. Pediu para a 777, deposita aqui, ó, numa conta garantia X milhões de libras, me garanta mais tanto em tantos anos. A 777 olha para um lado, olha para o outro e fala: não consigo. Então você não vai comprar clube nenhum. No meu ecossistema, você não entra. Quem é que cumpre esse papel hoje no futebol brasileiro? Absolutamente ninguém. Absolutamente ninguém. A lei da SAF, ela não prevê isso. O fair play financeiro, que, cara, sempre defendi bastante, inclusive já até levei o César Grafietti lá no canal. Grande abraço aí pro César Grafietti, que sempre advogou bastante pelo fair play financeiro aqui no futebol brasileiro, grande responsável por esse movimento também, 2. Mas o fair play financeiro não traz esses mecanismos de controle, pelo menos não de uma forma madura, que a gente entenda que se alguém for comprar o Fluminense amanhã, vai ter que passar por todo um processo de admissibilidade por parte de um órgão regulador, seja ele uma liga, seja ele a ANSREF, e por aí vai. Então eu acho muito ruim a gente aceitar qualquer tipo de investidor no futebol brasileiro. Eu já parto desse ponto. Eu posso ir Lógico. Nessa explicação, ninguém ocupa esse espaço no futebol brasileiro. Quem deveria ocupar esse espaço no futebol brasileiro? Já existe um órgão que deveria, de fato, ocupar, ou ele precisa ser criado? Essa é uma excelente pergunta. Eu não tenho a pretensão de dar a resposta. Eu acho que esse debate sequer existia. E eu acho que esse é um debate que vai mostrar a maturidade do ecossistema do futebol brasileiro. Vimos maus exemplos, vimos bons exemplos e queremos navegar por águas mais tranquilas no futuro. Uhum. Isso não é clubismo de impedir um fundo de vir aqui para poder fazer do Fluminense campeão, para poder fazer do Santos campeão. Muito pelo contrário, a gente quer que esse capital venha. Mas a gente quer navegar em águas tranquilas, a gente não quer ver milhões e milhões de torcedores sofrendo. Acho que a CBF, enquanto a Liga não existe, poderia cumprir esse papel. Uhum. Acho que se a Liga vier a existir, o modelo da Premier League é interessante. A Liga pode sim cumprir esse papel. Uhum. E a Agência Nacional de Fair Play Financeiro que foi criada também poderia cumprir esse papel. Acho que temos 3 players aqui, stakeholders dentro desse mercado que poderiam atuar. Agora, isso é muito legal, porque na sua pergunta genuína, a gente entra num hiato do futebol brasileiro que poucas vezes eu vi a gente debater em uma mesa redonda aqui como a nossa. Ela é retangular. Retangular, exatamente. Na verdade, a gente tem um grande problema que é a questão do licenciamento de clubes. Hoje você não tem um licenciamento de clubes no Brasil, de um modelo claro. E geralmente quem faz esse licenciamento são as ligas. Então, vamos pegar o caso da Premier League. Você tem, em absoluto, um modelo de licenciamento para que os clubes que compõem e integram a liga, eles exerçam o cumprimento da sua atividade esportiva.
Então, quando o Everton, você tem uma análise de aquisição do Everton por parte de um grupo investidor interessado, a liga, quando ela permite ou não permite, é porque é ela que detém o licenciamento dos clubes que compõem a sua própria liga. Então, não é que o Everton não possa ser comprado. Se o Everton for comprado, ele perde o licenciamento dele pelas regras internas da Premier League. Hoje, você não tem uma liga aqui no Brasil e você não tem um modelo de licenciamento. Sem o modelo de licenciamento de clubes, você não consegue autorizar ou desautorizar. E aí, olha que gargalo aqui, eu vou tentar não ser muito advogado, mas olha que bifurcação aqui perigosa que a gente tem. A lei da SAF, ela deveria prever um critério de, basicamente, que a gente chama, né, de compliance check, né, os controles de compliance desse valor, ou seja, a origem desse dinheiro que o Textor ou qualquer outro investidor vai pôr aqui dentro. A lei da SAF não fala isso. A ANRESP, com o regulamento de fair play financeiro, ela até controla que aportes do controlador para fins dos pilares 3 e 4, que são controle de 70% da receita em futebol e no gatilho de 45% de endividamento a curto prazo, ela prevê que qualquer adição por parte do controlador tem que ser feito via contribuição patrimonial, ou seja, o dinheiro vindo do próprio dono. Ele não pode contrair um empréstimo, por exemplo, pelo Botafogo para botar mais dinheiro no Botafogo e controlar o fair play financeiro. Mas como que ela vai falar pro Botafogo se ela pode ou não intervir em alguém que quer comprar a SAF do Botafogo, sendo que não tem uma rede de licenciamento de clubes? Então, não sei se ficou muito confuso, mas o fato Mas mostrou o quão difícil é a situação. Sem o licenciamento de clubes, a agência regulatória não pode fazer, e sem uma previsão legal na lei da SAF, você também não pode. Então, mas é isso que mostra o quão complexo é. Não tem o licenciamento porque a gente não tem uma liga ainda. E a própria lei da SAF, embora ela abra várias coisas, ela não abre... Então, ficou um vácuo, né? Muito. E esse vácuo acabou sendo... Mas o interessante é que a gente consegue enxergar onde é que a gente quer chegar. E eu acho que deveria haver pelo menos consensos básicos de onde queremos chegar. Como que a gente vai chegar até lá é um outro debate que vai precisar de toda uma jornada para amadurecer. Estava até anotando enquanto você falava aqui, para não esquecer. Para mim, existem 3 drivers que deveriam nortear todo esse debate quando a gente conversa sobre a vinda de um investidor para o Brasil. Lavagem de dinheiro, provas de fundos e modelos de negócio. Até que ponto uma agência reguladora, ou a liga, ou o compliance check, deveria entrar em cada um desses pontos, tá? Por exemplo, vou pegar um exemplo aqui que aconteceu recentemente. Recentemente a gente viu o Vorcaro colocar dinheiro na SAF do Atlético Mineiro. Longe de mim querer levantar qualquer suspeita, mas todo mundo lê jornal. O dinheiro do Vorcaro é um dinheiro limpo? Ninguém ia olhar para isso? Como é que ia ser essa situação? Recentemente, a gente viu a Operação Carbono Oculto na Faria Lima e nós descobrimos, ou pelo menos passamos a olhar o que todo mundo já sabia, que lava-se dinheiro do tráfico de drogas na Faria Lima. Será que não tem dinheiro do tráfico de drogas dentro do futebol? Então, quando você tem um investidor estrangeiro trazendo um dinheiro que não se olha para a origem desse capital, esse dinheiro pode estar vindo de qualquer atividade, inclusive ilícita. E por fim, o modelo de negócios. E aí a gente entra um pouco também na questão do Textor. O dinheiro do Textor, em momento algum, se provou ser lavagem de dinheiro ou qualquer suspeita, é bom que se diga isso. Em momento algum, o dinheiro dele parece ser vindo de atividades ilícitas, como o tráfico de drogas ou qualquer coisa do tipo, muito pelo contrário. O Textor é um cara de 2 IPOs na carreira, portanto validado pela SEC 2 vezes, e é um cara que tinha 43% do Crystal Palace, validado também pelo compliance da Premier League. A princípio, o dinheiro dele era limpo, não se tratava de lavagem de dinheiro, e até que me prove um contrário, não se trata. Então, esse não era o problema, por isso que tem que ter outros drivers. O drive aqui, para mim, é a prova de fundos. E aí a provocação que eu faço para quem estiver nos assistindo, até que ponto a gente quer admitir um investidor que entra 100% alavancado? Veja, a alavancagem, por si só, ela não é um problema.
Mas a qualidade dessa alavancagem e a proporção dessa alavancagem por si só pode ser sim um problema. Quando a gente vai ler os artigos muito bem escritos pelo Paul Quinn, e quem não conhece os artigos do Paul Quinn, vá procurar num site chamado theask.org. Paul Quinn é um dos maiores especialistas na atualidade em MCOs, uma referência para diversos jornalistas que cobrem esse tipo de cobertura. Inclusive, o Chataque acabou até me conhecendo por meio da tradução de um dos artigos do Paul Quinn, né? Eu pego um artigo, traduzo no meu LinkedIn, na forma de artigo, lá no LinkedIn, numa newsletter que eu passei a produzir a partir de agora, e leio, faço um dossiê lá no meu canal de 54 minutos e tal, e foi assim que a gente se conheceu. Então, você vê que... E aí, o que o Paul Quinn traz no... Ele traz todos esses números, né? Mas a prova de fundos, para mim, é uma coisa fundamental. Por quê? Ele traz o contrato da Ares com a Eagle. E você percebe que são vários empréstimos ao longo de um determinado período. A gente não está falando de um único empréstimo, a gente está falando de empréstimos que se somam 447 milhões de dólares, tá? 547 milhões de dólares. Legal. Esses empréstimos começam com juros anuais de 16% e chegam até um teto de 19,4%. Ou seja, você jogar 19% ao ano, pega em média aí 17% que seja, 18% ao ano, sobre 545 milhões de dólares para fazer futebol, isso é um modelo de negócio sustentável? Porque veja bem, isso é para você manter time competitivo na Ligue 1 na França, para você manter modelo competitivo na Bélgica, em primeira divisão, e para manter modelo competitivo aqui no Brasil. Sem nenhuma prova de que o John Textor tinha lastro para caso ele não conseguisse pagar o empréstimo dele, ele pudesse manter as operações funcionando. E veja, esse não foi um erro só do ecossistema brasileiro, e aí a gente aqui não pode ter complexo de vira-lata. A Bélgica não olhou para isso. Sim. A França não olhou para isso. Cadê o DNCG para olhar essa situação? Foi olhar de forma retroativa. Aí depois começou a dar pancada. Eles lá foram muito mais duros com o Textor do que nós estamos sendo com o Textor nesse momento. E às vezes muito disso... Só, desculpa, qual é o seu LinkedIn? Que eu fiquei muito curioso, eu queria divulgar pra galera, eu não achei aqui. Manuel com O, Thiago com TH. Manuel Thiago. Isso. Então... E para quem curte LinkedIn, os artigos do Manel lá são verdadeiras aulas, tá? Então, assim, eu brinco que ele me deu... eu voltei a ter um pouquinho de amor pelo direito, né? Porque realmente a gente vê ali, às vezes, muitas mensagens institucionais e não, são conteúdos bem densos, bem... de certa forma, assim, você vê que todo carinho, né? Assim, todo mundo aqui usa, né? Mas, assim, não é aquele conteúdo de IA, puro e simples, né? Mas voltando aqui, tem uma situação aqui que o Manel falou dessa dificuldade, desse vácuo legal, mas também para a gente... Como que a gente pode mudar isso, né? Só para a gente ter uma ideia, a gente tinha algo muito parecido aqui, há pouquíssimo tempo atrás, que era o vácuo da regulamentação das bets no Brasil. E aí, quando a gente não acha uma resposta para dentro da legislação de cada país, geralmente a gente tem um guru que é o direito internacional. E à época existia uma convenção que se chama Convenção de Macolan, que é uma... O que são essas convenções? Alguém se reúne numa cidade, autoridades, eles fazem ali convenções, vocês têm a adesão dos países, e a Convenção de Macolan, ela faz todo o registro de regulamentações contra a lavagem de dinheiro para fins de apostas esportivas. Essa Convenção de Macolan, ela se inspirou numa outra convenção, que é a Convenção de Estrasburgo, que é contra a lavagem de dinheiro na Europa. Faltou olhar um pouco para a aquisição de clubes de futebol. Porque você está olhando a Bet, que é um lado, mas se talvez a gente usasse a Convenção de Estrasburgo, a gente poderia importar conceitos de lavagem de dinheiro, que o Manel acabou de falar, justamente para ter essa conferência dos fundos, né, da legalidade desses recursos, para alguém que compra. E aí a gente está falando do Textor aqui, porque hoje o episódio é causa do Botafogo, mas poderia ser qualquer comprador. A própria 777. Exatamente. Que é um exemplo concreto. E aí, além disso, né, e aí por coisas que são práticas internas, né, da porta para dentro das instituições, é o que a gente chama de diligência reversa, né? É óbvio que para
para um veículo que vai ser adquirido, é muito mais difícil você auditar quem vai te comprar. Mas você tem gatilhos para tentar entender quem está te comprando, qual é a origem desse dinheiro e, eventualmente, se essa pessoa que está te comprando já responde a processo, já tem situações de entrave. Então, isso, caso a gente tivesse essa auditoria reversa, isso teria sido um fator decisivo no Vasco, ou pelo menos teria encurtado o tempo que a associação ficou sem informações. Isso ajudaria muito o Botafogo no atual momento, mas ao invés de ser engenheiro de obra pronta, vamos olhar para frente. Isso também poderia facilitar o próprio Vasco, que agora está passando novamente por uma situação de um potencial comprador. Mas assim, colocando como a terceira pessoa mais inteligente dessa mesa. Se a gente tivesse tudo isso, como é que isso teria impedido o que aconteceu no Botafogo? Especificamente na questão do Botafogo... Porque assim, pelo que eu estou entendendo, o dinheiro não teria entrado também e aí não teria ganho o que então, ganhou. Como é que teria, né, não perder o bônus? Essa pergunta é muito boa, porque vamos lá, a gente não pode recortar as coisas de contexto. Quando a lei da SAF é criada, ela é criada à luz do desespero do Cruzeiro, que não conseguia sair de uma Série B, de um Vasco que não conseguia sair de uma Série B e de um Botafogo que todo mundo sabia que eventualmente ia lutar para não cair e eventualmente poderia cair e também não voltar. Principalmente depois da mudança da regra da televisão, que acabou com aquela cláusula do paraquedas e tal, aquela situação toda, né? E o Botafogo sempre foi um clube de... O que era a cláusula do paraquedas mesmo? Quando você caía, você ainda levava os direitos de televisão de nível Série A para Série B, isso ajudava muitos clubes a voltarem num estilingue para o ano seguinte, né? Era algo mais ou menos nesse sentido. E o Botafogo sempre foi um clube de receitas muito achatadas, né? Então, sem a televisão, o Botafogo poderia cair e acabar não voltando de fato. Só para a gente dar a dimensão para quem está assistindo a gente, o último ano de receitas do Botafogo pré-Texo foram 140 milhões de reais de receita. Que foi também pandemia, né? Que já foi um ano... E foi um ano voltando à Série B. Também foi um ano muito achatado, mas o Botafogo, historicamente, nunca tinha passado ali 200, 250 milhões de reais de receita. Só o empréstimo que o Textor usa o Botafogo para poder mandar esse dinheiro que pinga na conta do Botafogo e imediatamente vai todo para a França, foram 323 milhões de reais. Diga-se de passagem, uma informação bacana que está nessas duas ações que o Botafogo... Nessas duas execuções que o Botafogo ajuizou de títulos extrajudiciais contra a subsidiária do Lyon aqui no Brasil, na Justiça do Rio de Janeiro, parece que esses 323 milhões já voltaram. O que não voltou foi que no combinado o Lyon deveria pagar os juros dessa operação. E o Lyon nunca pagou os juros dessa operação e quem ficou com os juros dessa operação ficou sendo o Botafogo e são 41 milhões de reais só de juros dessa operação. Mas voltando à tua pergunta, então, você tem um contexto, clubes desesperados, precisava se aprovar uma lei rápido ou uma lei que permitisse que um investidor rapidamente viesse comprar. E se você queria com barreiras muito altas, alguns investidores vão tentar, não vão conseguir, você poderia ter um ambiente onde criaram uma lei, mas essa lei não deixa entrar ninguém, então agora não consegue também salvar ninguém. Ok, beleza. Mas se você tivesse impedido a 777 e o Texas de entrar, é porque agora é sem engenheiro de obra pronta falar isso, eu sempre bato nessa tecla. Mas você talvez tivesse tido no ato seguinte outros players que estavam interessados em entrar, que tivessem provas de fundos, que tivessem uma origem de dinheiro comprovada e que talvez não fossem gastar 500 milhões de reais por janela como o Texor vinha fazendo. Talvez o Botafogo hoje não fosse campeão brasileiro e da Libertadores, mas seria um clube plenamente estabilizado. Então, talvez demorasse mais a aquisição dos clubes, mas a saúde, na minha opinião, dos investidores seria uma saúde melhor. Eu acho que é isso que a gente tem que mirar ali na frente. E até para pôr um pouco aqui em números, a dívida projetada hoje do Botafogo é de 2,7 bi. Né? Então, assim... E quanto foi tem uma projeção de faturamento, ou o último faturamento, qual foi? Cara, dizem... O último balanço publicado pelo Botafogo, você falou de balanço, né, que é o mês do balanço, a gente não sabe se a gente vai publicar o balanço, né, tem isso também, que o Botafogo atrasou muito o último. Isso. Foi 750 milhões em 2024 no balanço, a gente não tem balanço atual, mas fala-se que vai ser alguma coisa na casa do 1,5 bilhão de reais. Faturamento. Porque, na realidade, aqui, qual que é o grande problema, né? Além do atraso, eu comecei a ser odiado pela torcida do Botafogo, por quê? Porque lá atrás o Botafogo
ele tem que a gente chama ali de postura de silêncio pré-IPO, né? Então, em nome desse eventual recurso, o Botafogo fica ali 2 meses sem publicar o balanço, e aí é onde começa a cheirar mal, né? E aí eu comecei ali a apontar o dedo e tudo mais, mas depois que eu vi o balanço divulgado, eu até me arrependi de ter reclamado que o Botafogo não divulgava o balanço. Porque, na realidade, se você não tem um balanço de encerramento de caixa único, fica muito difícil projetar, por exemplo, o quanto dessa receita são de jogadores que, de fato, vieram para o Botafogo, ou que a receita do Botafogo foi consolidada no sentido de reconhecer esses jogadores como ativos do clube. Então, exemplo, o Botafogo, ele lucrou não, né? Assim, teve uma receita substancial de premiação, que é a participação no Mundial de Clubes. Isso, de fato, foi projetado para dentro do fluxo de caixa do clube ou não foi? Houve pagamento de amortização de juros ou não? Isso foi, de certa forma, isso pode ter sido direto ou indiretamente repassado uma parte para o Lyon. Então, quando você olha quanto que o Botafogo deve e quanto que o Botafogo arrecada, sem que você sem que você assine o divórcio desse MCO, vai ficar muito difícil a gente chegar no número concreto. E talvez isso só vá ser realmente mensurado quando o Botafogo tiver um novo dono lá na frente. O que eu tô entendendo talvez ele tenha 2,7 bi, quer dizer, tem 2,7 bi de dívida, talvez ele tenha um faturamento de 1,5 bi, mas a gente não sabe o quanto que ele tá pagando de fato, desembolsando de juro da dívida, o quanto que esse 1,5 bi de fato é dele. A gente não sabe se tudo tá indo para o mesmo caixa. Exatamente. E se esses 2,7 são 100% do Botafogo, ou se tem lá 750 que são do Lyon e tudo mais. Então, me parece que aqui, Botafogo e Lyon têm suas próprias razões, e o Manel mesmo já deixou isso bem claro. Ninguém está 100% certo e ninguém está 100% errado. Mas a ausência de uma contabilização de encerramento da relação, ou seja, a famosa certidão ali de divórcio, ela impacta muito para que essa incerteza ela permaneça. A um ponto que hoje um financista, um expert em litígios internacionais, ninguém sabe 100% o que está acontecendo com o Botafogo. São muitas jurisdições acionadas, ou seja, tem processo correndo lá fora, de Eagle na Inglaterra com Ares, de Ares com Lyon contra a Textor dentro da França, ações correndo aqui no Rio de Janeiro. Tem nos Estados Unidos também. Estados Unidos. Contra a Iconic, contra o Textor. Então, e nisso tudo, o que você vê o Textor vindo são novos aportes, com novas pegadinhas, com novas manobras jurídicas. Então, vou dar um exemplo. Estávamos discutindo aqui 25 milhões de aporte nesse momento aqui da gravação, conforme eu peguei informações no canal do Manel ontem à noite, que eu assisti a de ontem à noite, esse valor já foi vetado. Por quê? Porque o BTG fez um controle de transparência desse valor e chegou à conclusão que esse valor não confortaria dentro dos padrões mínimos de segurança para o quadro associativo e para a própria SAF do clube. Eu vi essa chamada aqui no canal. O que o BTG tem a ver na história? Então, vamos lá. Alguns pontos. Mas só antes, uma curiosidade que eu fiquei. Você falou que estava sendo odiado pelos botafoguenses. Você não odeia o Chatac, né? Não. Ah, então, se você é botafoguense e está vendo o vídeo, se você odeia o Chatac, deixa uma mensagem aí de carinho. Eu não te odeio, Chatac. Ou até explica por que você odeia. Eu brinco, né? Eu apelidei carinhosamente a Tropa da Bandeirinha. Porque os torcedores do Botafogo... Todos têm uma bandeirinha. Tem uma bandeirinha no nome. Isso é muito legal, porque... não são todos, tá? Mas, assim, se você pega o trabalho que o Manel tá fazendo, tem um outro perfil também, se não me engano, chama Guilherme Vidal. Pô, são torcedores que, de fato, acompanham com transparência a situação. Porque... E aí, assim, vamos tirar aqui do momento técnico, né? Momento torcedor. Cara, eu me choco muito com essa manipulação de massas que o Textor conseguiu fazer. Um pouco pela carência da torcida do Botafogo, que de fato não estava bem antes da transformação em SAF, mas muito também por um controle de narrativa que passou do clube. Por quê? Assim, gente,
vamos lá, me chamam de clubista porque eu torço pro Flamengo. Mas, pô, como flamenguista, se eu realmente quisesse o mal do Botafogo, não era mais fácil eu ficar aqui todo dia falando bem do Textor? Porque a coisa ia piorar. O que eu realmente acredito, e eu às vezes posso errar na minha comunicação, é que o Botafogo era um clube gigante antes do Textor, vai ser gigante depois do Textor, e, cara, olhando de fora, como alguém que também ficou 30 anos na fila em 2019, chorou que nem criança, viveu tudo que os caras viveram em 2024, pô, eu não acho que o Botafogo valeu a pena tudo aquilo para viver em 2024. O torcedor do Bahia também não viu nada disso. Mas o torcedor do Bahia tem chance de ser bicampeão na década de 30 da Libertadores porque tá fazendo um projeto de médio e longo prazo. Pagou todos os seus credores. Tá fazendo aportes 100% vinculados e transparentes no clube. Tá construindo o maior CT de treinamento da América Latina. Outro projeto, né? Então puta, cara, às vezes a gente tem que... que o sentimento, pô, a gente começou o papo, o Manel falou, valeu a pena. Então, assim, eu acho que o torcedor, nem tudo na vida é racional. E, pô, e futebol, menos ainda. Então, eu entendo o torcedor do Botafogo abraçar o Textor, ou o que o Textor fez, justamente pelo benefício que ele trouxe de sensação, de felicidade, é óbvio. Agora vai ter um trabalho hercúleo. Pode ser que daqui a alguns anos se arrependa, mas nesse momento, né, enquanto está passando a travessia, pode ser que daqui para frente as coisas piorem e o Bahia, era melhor ter tido o modelo Bahia. Mas dá para entender. Da mesma forma, eu como palmeirense, fala do Abel Ferreira, fala mal do Abel Ferreira na minha frente. Não dá, cara, não dá. Assim, e pode ter todos os efeitos possíveis, mas é o que entregou para você. Mas aí, a bola tava com o Manel. Não, mas desculpa, eu vou jogar pro Manel. A gente tava até conversando isso. Dá para entender. Mas a gente conseguiria fazer isso num frigorífico? A gente conseguiria fazer isso num banco de investimento? A gente conseguiria fazer isso numa empresa de varejo? Esse é o problema. O futebol, ele permite essas maluquices em termos de planejamento estratégico que nenhum outro setor permite, porque ele mexe com a paixão. Porque ninguém ama um frigorífico. Exato. Não tem 5, 10 milhões de pessoas torcendo pelo franguinho lá. Exatamente. Eu adoro um churrasco. Nem aí pro frigorífico. Mas assim, né? É complicadíssimo. Eu sempre dou esse exemplo do frigorífico, porque para mim o frigorífico ele representa aquilo que é mais frio e calculista dentro da nossa economia, né? E eu falo, gente, vocês não estão dirigindo um frigorífico. Isso é um clube de futebol. Tem 5 milhões de caras completamente, mulheres também, completamente apaixonados aqui, que vão querer te matar. Inclusive, quem quis tocar a governança no Botafogo foi massacrado nos últimos 4 anos. Convidem os personagens que quiseram tocar essa governança, eles vão escutar as histórias. Por quê? Porque a bola estava entrando. E aí, você teve um contrato de SAF muito bem construído pelo Botafogo, que, por exemplo, não previa o Botafogo ser dado em garantia num contrato de crédito. Mas a bola estava entrando, e quando você viu o representante do Botafogo no Conselho de Administração da SAF vota a favor de colocar o Botafogo como garantia num crédito que no futuro daria o problema que está dando agora. Onde é que está a governança corporativa aqui? Por que não chamou o conselho para debater? Por que não tomou essa decisão com transparência? Por que não tomou essa decisão de forma colegiada? Por que a gente só vai descobrir isso no futuro, da forma como descobre, por notícias vazadas? Então, assim, quando a bola está entrando, no frigorífico não tem essa, né? Da bola tá entrando. Agora, eu queria destacar aqui sobre a questão da dívida. O que o Textor argumenta muitas coisas. E em algumas ele tem algumas razões. E é interessante isso. Por exemplo, o Botafogo arrecadava 140 milhões de reais. Em média, 170, 180, 140. E tinha uma dívida de 1 bilhão. A relação dívida-receita era de 10 vezes. Ainda que a minha dívida seja arredondando aqui para 3 bilhões, se de fato a minha receita é 1,5 bilhão, ainda que a receita seja 1 bilhão, ele reduziu essa relação de 10 vezes para 3 vezes. Uhum. Outro argumento que o Textor usa, que eu já até fiz vídeo sobre isso, se você pegar toda a dívida do Botafogo e confrontar com todos os ativos do Botafogo, os ativos vencem o endividamento. Agora, na casa de 3 bilhões, já não tenho certeza, porque quando eu gravei o vídeo também e ele falou isso, a gente não tinha essa informação dos 3 bilhões, né? E, salvo engano, esses 3 bilhões estão inflados também pela dívida do associativo, pelo menos 600 milhões lá.
tá? Mas tem todos os pormenores. Mas na época, por exemplo, se você pegar o elenco do Botafogo, atualmente ele tá valendo uns 700 milhões. Você pega aí que tem 600 milhões de dívida de curto prazo, a informação apurada, né? Esse ano venceriam 700 e poucos milhões no Botafogo de dívida de curto prazo, dentro desta temporada. Com a Selic é 15%. É isso. Essa é a informação. Aí o Textor consegue passar na marra aquele primeiro empréstimo junto à GDA Luma Capital de 25 milhões de dólares, que o Social não queria assinar, mas o Social acaba assinando, que eu acho um erro do Social. Acho que você tem que se posicionar. Já tinha o BTG na história, vou entrar na história do BTG, já tinha o BTG na história, já tinha o BTG dizendo para não fazer, e mesmo assim eles fizeram. O Textor vai fazer ainda que seja na marra, então vamos assinar e vamos embora. Assinaram, entraram 25, 130 milhões mais ou menos. Esses 700 e pouquinho viram arredondando aqui uns 600. Agora ele quer botar mais 25, vai comprar mais 2, 3 meses. Aí ele quer condicionar mais 25 de uma segunda parcela com a GDA Luma Capital, porque o empréstimo inicial era de 50 milhões, não eram para ser apenas 25. Eram 2 tranches de 25. Precisava assinar os documentos. Não foram assinados. Ele está querendo condicionar esses 25 de aporte pessoal a esses 25 que ficaram pendurados da última operação. E o BTG dizendo não para as 3. Que loucura. E o BTG dizendo não para as 3. Onde é que entra o BTG? O presidente do Botafogo atual é o João Paulo Magalhães e Lins. Uma família abastada, de banqueiros e tal, aquela coisa toda, né? Salvo engano. Posso estar cometendo aqui alguma inconfidência, mas é mais ou menos isso. Então, é uma família que tem patrimônio. Legal. Esse patrimônio, basicamente, é administrado ali pelo BTG durante muitos anos e tal. Então, eles têm uma relação de confiança do BTG muito grande. Quando o João descobre tudo que ele descobre lá no meio do ano passado, no Mundial de Clubes, né? E aí eu já fui apurar essa situação. Quando que você começa a descobrir todo esse problema? Eu tava lá no Mundial, um dos sócios do Texas me puxa pelo braço, lá em Los Angeles, fala, vamos tomar um café ali? Estão acontecendo umas coisas aqui meio que complicadas, entendeu? E a partir dali começa ele a tomar ciência disso. Então, ele começa nesse segundo semestre de 2025 a correr atrás de soluções, primeiro com o próprio John Textor, depois até fora o John Textor já buscando investidores para o Botafogo. E aí, eu acho que o Clube Social está certíssimo de fazer isso, porque o papel do Clube Social é zelar pelo Botafogo. Se o Textor não apresenta uma solução, você tem que ir atrás de investidor e fim de papo. Aqui não tem que ter peninha, não tem que ter nada nesse sentido, não. É botar dinheiro na mesa e resolver o problema. Bom, dentro dessa dinâmica toda, em um determinado momento, ele vai ao BTG lá e fala, cara, me ajuda, porque tá difícil aqui, entendeu? Resolver essa situação. E é quando o BTG entra na história. Em um determinado momento, para poder avançar nessa história, o BTG ele fala, cara, eu preciso ter acesso aos documentos do Botafogo para poder entender a situação real, para poder ajudar vocês da melhor forma. Só que os documentos, e aí é outro problema de governança que precisa ser muito observado dentro das SAFs no Brasil, que a agência reguladora tem que olhar para isso, a CBF, alguém tem que olhar para isso, é o seguinte, o Textor não fornece os documentos. O Clube Social, que tem 10%, ele é sócio, ele tem direito a saber a ter acesso a todos os documentos da empresa, ele não tem acesso aos documentos da empresa. Pelo menos não da forma que deveria, nos prazos que deveria, da forma que deveria. E aí ele chama até o Tairo, que era o CEO do Botafogo na época, Tairo Arruda, um bom nome para vocês trazerem aqui também. O Tairo vai lá no BTG e conversa para poder ajudar e tal, e revela mais números, porque o Tairo estava dentro da operação, conhecia mais coisas. Enfim, e aí que o BTG entra nessa história. E aí ele começa a usar o BTG para emitir pareceres, né? Do tipo assim, o social, ele tá muito pressionado. Por quê? Porque quem construiu toda a dívida histórica do Botafogo foi o social. A torcida do Botafogo, cara, com toda a razão do mundo, detesta o social e tem um medo terrível que o social volte um dia a controlar o futebol do Botafogo. O presidente do Botafogo, João Paulo, sabe que eles não têm capital político para reassumir o Botafogo. E por saber que eles não têm esse capital político, que eles vão ser massacrados pela torcida, aquela coisa toda, eu acho que ele adotou uma postura até correta, que foi, eu não vou dar uma de Pedrinho no Vasco, eu não vou pegar o Botafogo de volta na marra para depois buscar um comprador. Até porque se eu fizer isso, eu tenho 600 milhões de endividamento de curto prazo para vencer e eu não vou ter caixa para poder lidar com isso. Vai cair essa conta toda no meu colo. Então deixa o Textor se virar. Enquanto isso eu corro atrás aqui. Entendeu? Então o BTG está nessa história
sempre servindo como um advisor para poder dizer se essa operação é saudável, se essa operação não é saudável. E das 3 análises que nós tivemos notícias até agora que o BTG fez, em nenhuma delas as operações eram saudáveis. E por que não eram saudáveis? Bom, a gente nunca viu um documento do BTG para poder analisar de fato os fundamentos deles. Mas, por tudo que a gente apura, basicamente os juros são abusivos, né? São juros assim, que escalam a dívida para caso o calote venha para patamares que fica impagável. Em 4 ou 5 meses a dívida quadruplica e são coisas nesse sentido. E também não há segurança jurídica para que os documentos sejam assinados, porque o Textor cada vez mais tem o seu poder mitigado dentro da Eagle. E como esse poder está mitigado, ele não tem condições de assinar os documentos. Aí ele quer que o Botafogo Social assine documentos que o Botafogo Social não tem condições jurídicas de assiná-los, né? E para o Botafogo isso acaba sendo interessante. Por quê? Porque a situação, ele não se compromete. A situação, se o Textor começar a resolver os problemas, ótimo, e continua no Botafogo, ninguém odeia o Textor, ninguém está trabalhando para que o Textor esteja fora do Botafogo a qualquer custo. Não, se o Textor amanhã aparecer montado num cavalo branco, uma mala cheia de dinheiro e resolver tudo, maravilha. Agora, chegamos a um ponto de maturidade que é entender que não é mais vir com uma mala cheia de dinheiro, com qualquer dinheiro sobre qualquer condições. Perfeito. Esse dinheiro precisa ser um dinheiro que não seja fruto de alavancagem, tem que ser aporte financeiro, não é alavancagem, e precisa ser um dinheiro que não me traga insegurança jurídica. Perfeito. E aí existem diversos players interessados hoje que negociam, e as negociações estão acontecendo. Ainda ontem o presidente do Botafogo estava em Miami, e hoje está encontrando com o Textor para tentar, enfim, são rodadas de negociações, estão lá tentando descobrir a melhor forma de resolver tudo isso, mas é mais ou menos essa situação, entendeu? Deixa eu fazer uma pergunta, você falou um nome aí, quero perguntar sobre ele, mas antes, é legal ter o conceito de alavancagem, claro, na cabeça, né? A alavancagem é quase como uma alavanca mesmo, né? Para você levantar um peso que você não consegue levantar com seus braços, você coloca uma alavanca e vai te fazer com uma ferramenta menor que vai fazer você levantar mais peso, né? O problema é que qual é a origem desse dinheiro, né, que faz essa alavanca, né? Por isso que quando o dinheiro vem via aporte e não alavancagem, acaba sendo mais seguro. Tairo Arruda, ele saiu do Botafogo em fevereiro. Uhum. Quando a gente começou o Sports Market Makers, ele foi uma das primeiras pessoas com quem eu conversei. A gente não fez o podcast com ele, mas a gente, era tempo de Botafogo, né? O Sports Market Makers. Fizemos com Danilo Cacheiro, né? Sim, verdade. Outro baita nome. E foi no começo, que é? A gente começou... 2024. Que foi o grande ano, né? O Tairo, ele até tava lendo ali, relendo o post de despedida dele, parece uma saída ok, né? Pô, legal, saímos, obrigado pelo espaço, Textor, viveu muita emoção, todo mundo acredita e tal. Mas, pô, tiveram vários eventos aí no Botafogo. Você, como um cara que tenta apurar essas coisas, identificar, como é que você vê essa saída dele ali? Foi algo transitório ou, não tinha... Cara, eu acho que o Tairo é um cara que ainda pode voltar pro game, tá? O game tem diversas fases que podem ser acionadas. Eu acho o seguinte, cara, antes de mais nada, um abraço pro Tairo, gosto muito dele, acho que ele é um baita profissional e eu sou muito grato ao Tairo que, usando o LinkedIn, descobriu o John Textor. Não sei se vocês sabem dessa história, mas foi via LinkedIn que ele descobre o John Textor e consegue se relacionar com o John Textor. Mais uma das forças do LinkedIn aí, né? Cara, antes de mais nada, assim, por que eu sou grato ao Tairo? Porque se não fosse o Tairo, não existiria John Textor. Isso é pouco falado. Então, eleva-se o John Textor a um patamar quase que divino para algumas pessoas na torcida do Botafogo, para boa parte dela. Mas esquecem de que existe um trabalho de base feito por algumas pessoas e o Tairo é uma delas. Não só ele, eu falo o nome do Tairo para personificar numa pessoa, mas toda a equipe dele, o Danilo Cacheiro e todo mundo. Então, esse é um aspecto importante de dar esse reconhecimento. Outro reconhecimento que eu acho importante fazer para o Tairo é o seguinte, cara, o Botafogo se profissionalizou muito na sua gestão durante essa gestão do Textor. E boa parte dessa profissionalização, ela vem dos esforços do Tairo e da equipe dele. Departamentos foram abertos, gerências foram abertas,
Departamentos que não tinham a figura de um coordenador de marketing, por exemplo, os cargos, os postos de trabalho foram abertos, as equipes foram estruturadas, a base foi remodelada, o centro de treinamento ganhou um projeto, hoje a gente tem uma área molhada de primeiro mundo, hoje a gente tem campos de primeiro mundo, uma série de coisas boas foram feitas do ponto de vista de profissionalização da gestão, trazer profissionais de mercado altamente qualificados, né? E tudo isso passa também pelo trabalho que ele construiu lá dentro. Então, eu acho que isso foi uma contribuição muito importante dele. Agora, não dá pra gente dizer que a gestão do Botafogo é profissionalizada, porque no final do dia é como se fosse uma empresa familiar. Tem o paizão da família que fala vai ser assim, vai ser assim, não vai ser assim, não vai ser assim. Então, eu acho que o Textor acabou poluindo muito com esse centralismo de gestão, com esse centralizar da gestão em si. Ele acabou poluindo muito essa governança e esse profissionalismo, essa gestão profissional que o Tyro tentou construir. Dentro dessa história toda, elogiei bastante o Tyro, mas o Tyro estava lá, ele participou disso tudo. Então, se um passivo foi construído, se documentos foram assinados, se créditos complicados, caríssimos e não saudáveis foram assinados, ele também participou disso tudo. Então, assim, não dá pra gente entender. É o que eu costumo dizer, certo, não tem ninguém nessa história. Eu não gosto do conceito do herói clássico, né? Eu gosto do conceito do anti-herói. Todo mundo tem suas qualidades, todo mundo tem seus defeitos. Um dia você é mocinho, outro dia você é vilão. E depende de que ângulo você está usando para analisar essa história e sobre qual capítulo está sendo narrado ou contado aqui, entendeu? No caso, vou falar aqui algumas coisas que eu sei que podem falar e outras eu vou dar uma segurada, mas basicamente é o seguinte, quando o João Paulo chama o Tyro para ajudar na história do BTG, o Tyro não só ajuda, como ele encontra uma solução. Ele encontra uma solução. Esse que é o brilhante dele. O Tyro está sempre encontrando boas soluções. Ele é um cara que ele resolve problemas, entendeu? E problemas muito complexos. A solução que ele encontrou quase saiu do papel. Por muito pouco não saiu do papel. E por não ter saído do papel, ele foi demitido pelo técnico. Na verdade, ele não foi demitido, ele pede para sair. Justiça seja feita, ele pede para sair. Ele não é demitido do Botafogo. Mas a situação ficou insustentável por conta da solução que ele encontra. Tá? Muito se fala que a dívida agora do Botafogo é 3 bilhões, do Botafogo não tem mais viabilidade econômica, o Botafogo não vale a pena, quem é um maluco que vai pegar o Botafogo, que não sei o que, é esse discurso mais raso que a gente enxerga na internet, né? Tanto isso é uma falácia que o Tyro encontrou uma solução com 2 financiadores que há 70 dias atrás estavam com cheque na mesa para aportar dinheiro no Botafogo. Eles iriam tirar o John Textor, iam botar 2 financiadores. A atual gestão, que era liderada pelo Tyro, né, iria continuar toda no Botafogo e o Botafogo ia atravessar uma RJ de uns 2 anos. A RJ pronta, tudo pronto. Cheque na mesa. Recuperação judicial, cheque na mesa, tudo pronto. Mas 2 atores importantes aqui, né? De um lado o Tyro, que acabou construindo isso junto ao pessoal lá do BTG e tal, e que conseguiram encontrar esses financiadores, e o Clube Social são os 2 atores aqui, né? Parece, e aí você pergunta pro Tyro, você pergunta pro Clube Social, alguém vai te responder em algum momento, eles vão dar as versões deles e tal. Parece que o que foi combinado no começo, quando o Clube Social falou pro Tyro assim, vai lá, pode construir essa solução, eu vou te dar esse apoio na hora de tirar o Textor, a gente tira e faz acontecer. Entre isso acontecer nesse delta de tempo e apertar o gatilho, na hora de apertar o gatilho surgiram novas informações sobre como seria esse pós-Textor que não estavam comunicadas, devidamente comunicadas ao Clube Social. O Clube Social vira e fala, não, calma aí, isso aí também não foi me dito, e dessa forma eu também não quero. E era pro Textor já estar fora do Botafogo há muito tempo. O Textor é um sobrevivente no Botafogo. Ainda em 2025, o Social é que segura o Textor, porque ele já tinha tomado uma pernada dos sócios e ele estava fora do Botafogo. O Social emite uma cartinha. Inclusive com a assinatura do Tyro também. Exato. Textor, estamos juntos, papapá, aquela coisa toda, né? Então, porque o Social tem sua culpa no cartório também, né? Não fiscalizou, fez cartinha, fez o Textor permanecer no momento que os sócios tinham conseguido tirar ele, aquela coisa toda. Beleza, conseguiram arrumar essa liminar para ele poder se pendurar nessa liminar. Beleza, essa história toda. Ok. Então, na hora de puxar o gatilho, deu esse problema.
as partes se desentenderam, e aí o Tyro ficou vendido na história. E aí ele acaba pedindo para sair do Botafogo. Por quê? Porque tudo chega ao John Textor em algum momento. Ele descobre toda a situação, ele fala, pô, não tem como ter CEO aqui, um cara que no final do dia arrumou uma solução para poder me tirar daqui, se sentiu traído. Então, pelo menos, escutando todas as partes aqui, todas as informações que eu tenho, a história é mais ou menos essa, entendeu? Agora, É que tá. vai lá. Não, é que eu fico refletindo a própria posição do Textor. Você falou, o Textor é um sobrevivente. Ele, me corrija se eu estiver errado, mas ele é o dono da SAF, mas ele não é mais da Eagle, que... Te explicar a estrutura. Porque assim... Te explicar a estrutura. A estrutura... O que faz ele ser ainda dono do Botafogo? A estrutura funciona da seguinte forma. E para você já emendar na resposta depois da estrutura, eu sempre achei que ele estava ali não querendo largar o barco, mas agora com a sua explicação, eu fiquei pensando, será que talvez ele também está sendo deixado ali para ter alguém que assume a culpa de tudo? Pode ser. Eu não meto isso pra gente. Eu não meto a mão no fogo por nada, mas basicamente é o seguinte, existem algumas empresas. Existe a Eagle Football Holding, existe a Eagle Football Group, e essa daqui é a dona de 87% do Lyon, perfeito? Existe a Eagle Football Holding Mídico, e existe a Bídico. É uma sopa de letrinhas mesmo, tá? É mais ou menos isso. O que acontece? Quem é dona de 90% da SAF do Botafogo é a Eagle Football Holding Bídico. Então, quem comanda a Eagle Football Holding Bídico comanda 90%. Então, o Textor não é na pessoa física o dono. Quem é essa PJ aqui. Essa Bídico, ao mesmo tempo, ela é dona, ela manda, ela tem um controle da Eagle Football Group, que foi criada especificamente para gerir o Lyon. Perfeito? Que loucura. É, exatamente então, isso. O Textor... Só que tem um detalhe aqui, o pulo do gato. Quem manda na Bídico é a Mídico. A Mídico manda na Bídico, sacou? O que acontece? A Ares, quando executa agora com o administrador judicial, conseguiu romper isso aqui e conseguiu isolar a Bídico, que manda na Football Group, que manda no Botafogo. E ela assume 100% do comando da Bídico. Portanto, o Textor hoje não tem mais nenhum poder na Eagle Football Holding Bídico, que é do Botafogo. Que é dona de 90% do Botafogo e de 87% do Lyon. Aí você vai me perguntar, se ele não manda, por que ele tá lá? Tem uma liminar. O Textor conseguiu uma liminar que, até que toda a confusão da guerra societária seja resolvida, para preservar a operação do Botafogo e não causar um prejuízo definitivo ao Textor, que no final das contas pode ganhar todas as ações, no final das contas pode ganhar todas as ações e ser inocentado de tudo e voltar ao poder de tudo, deixa ele quieto lá e quando os méritos forem julgados, a gente vê o que a gente faz. E pendurado nessa liminar ele está. Cacete. Ato seguinte a isso, o contrato da SAF prevê que qualquer litígio não deva ser discutido no judiciário. Deva ser discutido em câmara arbitral. Essa liminar e esse processo será devidamente julgado, fala-se no horizonte de 30 a 60 dias, numa câmara arbitral que vai ser mediada pela FGV, inclusive. E está caminhando para isso. E lá parece que teremos a batalha final, onde essa liminar pode cair ou não. Haja coração. Amigo. Haja coração. Haja no canal do Manel para explicar tudo isso todo dia, velho. A explicação, ela é fenomenal. E mesmo assim a gente não entende muita coisa, né? Mas então, você vê que vai chegar, vai ter um jogo, podia até ter transmissão, narração do Galvão Bueno, né? Mas e essa câmara arbitral tem um juiz, como é que é feita essa... Tem que saber que time que ele torce também, né? Porque... assim, tentando explicar a arbitragem aqui em algo muito simples, né? Você pode ter uma arbitragem de árbitro único. Esses árbitros, eles substituem o papel do juiz, tá? Uhum. Tô sendo bem simplista aqui. Não segue o Código de Processo Civil, você segue um regulamento de arbitragem, que aí cada Câmara tem uma, no caso a FGV tem a sua própria. E aí, por fim,
você pode ter um árbitro único ou um grupo de 3 árbitros. Então é exatamente isso que a gente está falando. Então, para que a gente saiba disso tudo, a única certeza é que a gente não vai saber nada. Porque os procedimentos arbitrais, eles seguem um critério de sigilo. Então não são informações públicas. Que legal. Então... É um julgamento privado, muito comum, né, no universo de M&As, fusões e aquisições, para não cair na insegurança jurídica. Pô, então dá um recado para os torcedores do Botafogo. Vocês dois, como advogados, dá para esperar uma coisa boa disso? Não, a arbitragem é um mecanismo que funciona super bem. Tanto então, que as maiores empresas, tanto nacionais quanto internacionais, todas elas recorrem à arbitragem. Sim. Então funciona super bem. 30 a 60 dias a gente deve ter uma... Não. A arbitragem, ela corre, tem o seu próprio rito. Exato. Lá, que ela vai demorar... Não é um dia de uma reunião e resolveu. Mas definitivamente não em 60 dias. 60 dias é para começar. E tem um detalhe que é importante a gente também mensurar, que se uma arbitragem ela tem sim a sua legitimidade e é um excelente mecanismo de resolução de conflitos, tem todo o lado do futebol em que, se você pensar em um ano é um século. Era isso que eu ia perguntar. Como é que fica o Botafogo em campo? Então, é lutar para não cair. Esse Botafogo em campo... Essa é a grande pergunta. Esse Botafogo em campo, aí a gente tem que conversar sobre a Cork Gully. Mas antes da gente conversar da Cork Gully, tem mais um elemento nessa sopa de letrinhas aqui, que é a AMF. Não vou me arriscar a falar francês aqui. Mas Ele fala francês, como é que é? É a nossa equivalente à CVM lá da França. É isso, exatamente. Eu não sei qual a palavra do M, Autorité, Merchanté, Financière, alguma coisa assim. Autoridade... Eu não vou cair nessa casca de banana. Exatamente. Joga aí a AMF que você vai descobrir. Vamos lá. E aí, o que acontece? Ela é equivalente à CVM, ela cuida do mercado de valores imobiliários na França, e vamos lembrar que o Lyon, que pertence à Eagle Football Group, que é comandada pela Eagle Football Bidco, o Lyon, ele é listado em bolsa, na Euronext, né? Perfeito. O John Textor tem um grande argumento, que pode ser o fiel da balança nisso tudo, que é o seguinte: os meus sócios, junto com a Ares, montaram um conselho secreto para poder me derrubar, tomar decisões por fora dos canais oficiais de governança da Eagle, e essas decisões não só me derrubaram, como prejudicaram todo o negócio. E por que isso é importante? Porque a AMF acolheu a denúncia do Textor e abriu um processo de investigação. E ela não faz isso se ela não tiver indícios mínimos. Beleza? Eu até acredito que de fato o conselho secreto exista, tá? Porque na prática os sócios estavam tomando prejuízo, a área estava vendo que a vaca estava indo pro brejo, o pessoal na marra resolveu intervir. Só que qual é o problema de você fazer isso numa empresa listada em bolsa? Você está cometendo diversos crimes aqui. Porque foram publicadas informações, comunicados, fatos relevantes, demonstrativos, que em tese era a Eagle tomando uma decisão, mas na verdade era um conselho secreto. Então todos os investidores foram enganados. E pessoas perderam dinheiro e pessoas ganharam dinheiro nesse processo. Então, se a AMF levar a cabo essa investigação e ficar provada que o Textor, de fato, foi prejudicado por esse conselho secreto, isso pode colocar em apuros não só o Textor como a Ares. Eu já escuto falar nos bastidores que a Michelle Kang, que é uma bilionária americana, de origem asiática, mas é americana, sócia do Textor, que essa sim tem prova de fundos, é uma super bilionária, está interessadíssima em comprar esse crédito podre da Ares, né, que é todo o endividamento do Lyon e do Botafogo, mas manter as operações em dia, mais um desembolso de caixa ali para poder pegar, justamente para poder fazer acordos e se livrar de quaisquer problemas na França no futuro. Porque o interesse final dela é ficar limpa e com o Lyon na operação, não necessariamente o Botafogo. Ô Manel, só uma dúvida. É o Lyon que tem ação listada ou é a Eagle?
Agora eu não vou saber de cabeça. Porque eu dei um Google aqui, eu vi uma... Deixa eu ver se é o Lyon mesmo, mas eu vi da Eagle, deixa eu ver. Ó, enquanto isso, Eu acho que é o Lyon. Tá? Deixa eu enquanto ver. isso, a gente tem aqui a AMF, Autorité des Marchés Financiers. Oh, Exatamente. que bonitinho. Nada mais é do que a autoridade dos mercados financeiros. Exatamente. Tá bom? Eu desenferrujei aqui. Mas enquanto eu te dar uma olhada aqui... Não, mas eu acho que é porque a Eagle é a dona do Lyon, né? mas isso. vamos falar aqui de maneira objetiva, né? É difícil, né? Cara, Vocês têm que escrever um livro dessa... Que história Eu comecei a escrever uma newsletter, porque é Não, tanta já coisa. junta tudo e Eu faz falei, um livro, cara, eu vou escrevendo isso aqui, um dia eu consolido isso em Pelo algum amor lugar, de meu irmão. Deus. mas isso aí vai virar um eu tenho vontade de fazer um quadro. Igual a minha filha, quando ela fala assim, papai, olha, fiz a casa da Disney. Quando eu olho, é só um borrão ali, com tudo rabiscado. Talvez fosse decepcionante para quem fosse... O importante é que tá nos olhos de quem vê. É isso. Mas, assim, agora tentando descomplicar aqui de maneira objetiva, aí não é análise, tá? É achismo. Mas quando a gente olha o fair play financeiro, ele tem 6 gatilhos de punições, tá? Tem. Que eles vão desde estado de monitoramento até rebaixamento e perda de licença do clube. Por incrível que pareça, o regulamento de fair play, ele fez de uma maneira com que a gente, na teoria, só começasse a usar esses gatilhos de uma maneira mais forte ali a partir de 27, 28, até 29, eu posso dizer assim. Cara, talvez a gente tenha uma chance, se o Botafogo não arrumar dinheiro até o final do ano, de você ter um default operacional. Ou seja, o Botafogo pode ficar sem dinheiro, pode não pagar atletas. E hoje, quando você olha todas as ligas europeias, esse é o maior medo de qualquer liga. Então, na liga, principalmente na liga italiana, que é a liga onde você teve os maiores casos de falências de clubes e ressurgimento de agremiações, hoje você tem todo um sistema para que, se o clube ele for entrar em default, se ele puder vir entrar em falência operacional, ele segure isso até o final do campeonato. Então você precisa prestar as garantias necessárias para que você não impacte o campeonato. Porque pensa, o Botafogo ganhou do Vasco. Imagina se o Botafogo no segundo semestre está com um salário atrasado, o jogador não está jogando com a base, e aí vai jogar com um concorrente do Vasco por uma briga na Sul-Americana. Isso, dentro de campo, gera vantagens indevidas, né? Que não ferem ali a justiça do jogo. Cara, é loucura minha imaginar que, se o Botafogo não tiver um dinheiro novo, ele pode não conseguir chegar até o final do ano? Não. Ou na sua visão tá ok? Não. Aí a gente entra naquela questão, se vai lutar pra não cair, como é que vai ser daqui pra frente, né? Cara, tem vários aspectos aqui. Primeiramente, tem 600 milhões para vencer de curto prazo. Aí nos 45% do endividamento de curto prazo aí do fair play financeiro, seria até interessante, pegando o balanço do Botafogo, enfim, fazer uma análise se esse endividamento de curto prazo do Botafogo está dentro ou está fora do que seria isso, né? E como que a Agência Nacional vai se comportar em relação a isso também. Mas o que é dito nos bastidores aí do Botafogo? O dinheiro já acabou várias vezes, tá? Era para ter acabado em dezembro, era para ter acabado em janeiro, era para ter acabado agora em março, e o dinheiro nunca acaba. De uma forma ou de outra, o Botafogo sempre faz uma operação e consegue ir pedalando esse acabar do dinheiro para que as coisas não... para que a vaca não vá para o brejo. Então, assim, eles estão fazendo os milagres deles. Fiquei sabendo recentemente de uma operação financeira para poder garantir mais 30 dias. Mas, depois desses 30 dias, em tese, acaba. Em tese. É importante também ressaltar aqui, para quem tiver interesse de estudar balanço, como vocês têm, vão no balanço do Botafogo de 2024 e procurem as linhas de despesas com FDICs. Eu nunca vi um clube brasileiro gastar tanto dinheiro com FDIC quanto o Botafogo. O Botafogo antecipa até a mãe. O Botafogo antecipa tudo. Antigamente a gente criticava muito no futebol brasileiro, né? Antecipou cota de TV. Hoje em dia a porteira está aberta. Os caras antecipam qualquer coisa. Os valores que giram de antecipações são exorbitantes, tá? E aí também tem essa questão das antecipações. Mas voltando... Para quem não entende a importância disso, né? Geralmente quando você antecipa um dinheiro que você vai receber no futuro,
você tem um desconto, né? Então você vai receber menos do que receberia no futuro. Você perde E dinheiro. não vai receber no futuro também. Né? Você perde dinheiro e ganha liquidez no curto prazo. Estuda o caso, já tem matéria no Globo, fácil de achar. Estuda o caso do Igor Jesus. Você entende exatamente como é que funcionam as lógicas de antecipação da Eagle. E no final das contas é uma maluquice. O Lyon compra do Botafogo, mas o direito econômico não vai para lá num primeiro momento. Aí depois o Botafogo pega e antecipa esse valor que tem para receber do Lyon. O Lyon não paga o Botafogo. Aí o FIDIC é que executa o Lyon. Aí depois o direito econômico é transferido para lá. Ele termina no Nottingham Forest e o Lyon devendo 38 milhões de euros. É porque isso é muito importante dizer que você tem a cessão do direito de crédito. E se eu tô... Olha que loucura. Eu tô falando de clubes que, por si só, essa transferência de ativos, o Lyon comprar o Igor Jesus e botar no Botafogo, isso já pode ferir o fair play financeiro francês. Até aí você teria um problema esportivo. Só que não bastasse isso, o que o Textor fez? Ele vendeu esse direito de crédito, de recebimento desses 38, que o Lyon assumiu a dívida, para um terceiro. E aí o terceiro virou e falou, beleza, agora eu quero meu dinheiro. E aí o Igor Jesus estava no Botafogo, sendo campeão, sendo vendido para o Nottingham Forest, que pagou o Botafogo recebeu esse dinheiro, mas o Lyon não recebeu. Cara, E o Igor nunca jogou pelo Lyon, e o Lyon, quando tentou registrar o Igor, não conseguiu, porque estava com punição do fair play financeiro francês. Por isso que ele não foi registrado pelo Lyon, ainda teve isso. E aí a grande loucura disso você falou que nunca viu, né, isso num clube, no balanço de um clube. Eu, na minha atribuição aqui profissional como advogado em restauração de dívidas, eu vejo isso todos os dias. Ah, bacana. Uma empresa, quando ela está prestes a pedir recuperação judicial, e hoje o Botafogo dá todos esses indícios, tá? Ela já não tem, em primeiro lugar, ela não tem nenhuma linha de crédito bancária. E aí quando a gente fala de linha de crédito bancária, você tem os grandes bancos, que geralmente eles têm um spread, né, uma trava entre a Selic e a garantia de inadimplência dele. Aí você tem os bancos de segunda linha de crédito, ou seja, que eles não é que são bancos piores, mas eles te emprestam a juros mais caros. Você tem uma terceira linha de banco. Você tem uma série de outros mecanismos de dívida, que são debentures. Você pode emitir outros instrumentos de dívida. E aí depois você vai lá para o FIDIC, para factoring. Cara, é assim, o cara que tá pegando dinheiro em FIDIC da maneira que o Botafogo pega, é o cara que, assim, já tá totalmente descontrolado. Sabe aquele seu amigo que você olha e fala, cara, a gente vai ter que fazer uma interdição aqui? Então hoje, e aí o fluxo de caixa que o Manel, que tá ali todo dia, vai entender melhor, mas do ponto de vista de reestruturação de dívida, é muito difícil você imaginar um futuro do Botafogo num prazo aí de 2 anos sem um pedido de recuperação judicial da SAF. Eu, como palmeirense, me solidarizo. Se quiserem vender o Danilo pra gente, tia Leila, com certeza... Vamos entrar na história do Danilo. Que aí a gente compra o Luiz Henrique. Olha a história do Danilo, que loucura. Porque eu tô tentando até agora responder se a gente luta pra não cair ou não, como é que vai ser isso. Então, vamos voltar que aí vai chegar no Danilo, porque eu vou ter que falar sobre a segunda janela. Aí a gente chega no Danilo. Então, 30 dias. Dinheiro para ali para 30 dias, ninguém sabe como é que vai ser. O Textor tá dizendo, eu tenho dinheiro, vocês que não estão assinando o documento e não estão deixando entrar. Ele joga a batata quente pro clube social e fica naquela briga e tal, que não sei o quê. Beleza. Por outro lado, você tem uma administradora judicial lá em Londres, que é a Cork Gully. Não é interessante para a Cork Gully prejudicar a operação local dos clubes. E ela entra dizendo isso na nota dela. Se você for na nota onde a Cork Gully assume, ela fala, olha, não se mexe nada nos clubes, o objetivo é que os clubes continuem operacionais, vivendo as suas vidas e tudo mais. Por quê? Porque o objetivo do administrador judicial, já tá que vai saber melhor do que eu, é garantir que o credor tenha acesso ao crédito que ele tem. Não é interessante para ninguém que o Botafogo entre numa espiral de dívidas e venda jogadores e fique mal, lutando para não cair, quem sabe até caia de divisão, porque o ativo se deprecia e você, quando for realizar aquele ativo, você realiza um valor a menor do que poderia, recuperando menos crédito para o seu credor. Então, existe uma conversa de que para a Cork Gully não seria interessante deixar o Botafogo entrar nisso. Mas até aí não existe compromisso assinado de investimento, não tem nada. Até porque não é papel dela botar dinheiro no Botafogo, ela tem que administrar os recursos que ela tem.
Então, tem esse ponto aqui na mesa que a gente tem que entender qual vai ser a atuação dela nisso, se ela vai fazer um cash pooling também do Lyon, jogando um pouquinho de dinheiro para cá, para não deixar o Botafogo morrer, para conseguir vender o Botafogo ali na frente. Eu acho difícil porque eu trabalho como administrador judicial também. Cara, pelo menos à luz da legislação brasileira e do Chapter 11 também, que é o mesmo procedimento dos Estados Unidos, o papel do administrador é fiscalizar numa recuperação judicial. Na falência, não. Na falência, o papel é ser o síndico, né, da massa falida. Aí ele ganha poderes de gestão sobre aquela, para encerrar, liquidar e dividir pelos credores. Então, quando a gente fala isso, é literalmente o mais importante que a gente tem para fins de que se alguém tá esperando esse papel de Big Stick ali, Tio Sam, não vai acontecer. Eu imagino que não. Esse é o ponto, mas existe hoje uma conversa de tentar entender qual vai ser o papel da Cork Gully. Por quê? Como existem interessados em comprar no Botafogo hoje, sentados à mesa, e como eu até trouxe uma informação aqui de que existiam 2 há 70 dias atrás, eu sempre faço essa pergunta provocativa no canal. Porque entra muita gente lá e comenta, tem ninguém interessado. Que não tem. É mesmo? Então, onde é que estão aqueles 2? Viraram pó? Sumiram? O cheque sumiu da mesa? Ou será que não faltam as condições necessárias para que eles se sintam confortáveis para voltar esse cheque na mesa, entendeu? Então, tem esse aspecto, né? A Cork Gully, ela vai acabar dando uma atrasada na entrada do novo investidor. Isso não foi bom para as negociações, pelo menos a meu ver. Por quê? Enquanto a situação estava toda sendo administrada ali pela Ares, a Ares já tinha feito uma longa auditoria para poder entender qual é a precificação dos ativos. Então, para você sentar com a Ares e negociar o Botafogo, ela sabe qual é o valor. Agora a Cork começou uma auditoria própria dela para poder chegar nesse valor. Então, até que essa diligência termine, blá blá blá, entendeu? Pô, mas ela é crucial. Eu não estou dizendo que ela não deva ser feita em momento algum. Ela deve ser feita, mas isso vai atrasar pelo menos aí em 60 dias esse processo, né? O que não impede um comprador de falar, eu não quero saber o que a Cork Gully vai falar, o que a Ares vai falar, me bota para conversar com o credor. Senta com a Ares, fala, Ares, me dá o teu número. O teu número é esse? Toma aqui. Cork, não precisa nem terminar essa conta aí. Já resolvi aqui, pá, dispensa o AJ e vida que segue. Pode acontecer também. Não acredito que vai ser dessa forma, mas pode acontecer também. E aí a gente chega na segunda janela. O que vai acontecer na segunda janela? Se a gente está em abril e a gente só tem dinheiro para mais 30 dias, se eu tenho 600 milhões para vencer de endividamento de curto prazo, se as minhas receitas estão, boa parte delas, não sei quanto, mas boa parte delas antecipadas, como é que eu lido com o segundo semestre? Simples, eu tenho 700 milhões em ativos de jogador, liquida todo mundo e vida que segue. Liquida todo mundo e vida que segue. E aí vai vir um Palmeiras, sempre muito bem organizado, com a titia Leila. Pago aí uns 12 milhões de euros, não pega não? Não vai pagar o quanto ele custa. Pago 15 milhões de euros. A torcida vai ficar revoltada, mas é o que o Texas vai fazer. E aí tem uma história ainda mais curiosa dentro disso. Aí vai o Montoro, aí vai Barreira, aí se chegar a proposta pelo Cabral, vai vender. E geralmente os ativos vão estar depreciados. Por quê? E sem reposição. E sem reposição, porque o Botafogo não vai estar voando dentro de campo. Tá, deu até uma melhorada com o Belão agora, graças a Deus, obrigado Belão, tirou a gente da zona do rebaixamento, chegou agora o Franklin Carvalho, acho até que o Botafogo em maio vai voar, tá? Não é papo de torcedor, o Botafogo em 9 jogos faz 7 dentro de casa, vindo de 3 vitórias recentes, né, Bragantino, Mirassol e agora essa última contra o Vasco, chegando o Franklin Carvalho e tal. Nesses 7 jogos em casa, dentro de 9, é um contexto para você dar aquela estilingada, acumular pontos, avançar de fase na Copa do Brasil, avançar de fase, avançar bem no grupo da Sul-Americana. A coisa vai ficar, esportivamente, tende a ficar bem administrada. Mas os jogadores, eventualmente, na segunda janela ali, vão ser essa moeda de troca para poder frear essa montanha de dívida que está vindo. E qual é o jogo do Texor? Pô, eu boto agora 100 milhões, dou uma enrolada ali, pago um FGTS, pago um direito de imagem, chego vivo na segunda janela. Se eu fizer uma segunda janela muito boa, quem sabe até consigo levantar 600 milhões em venda de jogador, porque é um elenco que vale isso. Trago uma meia dúzia de graça, o técnico que se vire, entendeu? Mantém uma folha mínima ali para poder trazer uma galera sem contrato. Bota um time completamente diferente para o segundo semestre, segura quem conseguir segurar, e lá no final do ano eu vejo o saldo, olha, é uns 600 milhões, pô, consegui fazer 500 de janela, ainda falta mais 100, joga mais 100 aí, e vai levando.
E vai levando. Quer dizer, é uma loucura, né? A gente não virou SAF pra isso. Aí a gente volta pro começo da nossa conversa. Valeu a pena? Entendeu? Olha que Mas loucura. valeu ainda. Pra mim, 100%. Olha que loucura. Aí Só você uma vai coisa, vender o peraí, Danilo. momento corneta. O episódio vai ao ar a gente tá gravando antes do Botafogo e Curitiba. Então, assim, só pra não dar uma gorada, vai que... Vamos já tá- ganhar do Curitiba. Então, beleza. Então Gol do Medina, 1-0. já tá dado o recado, porque são 7 jogos em casa dos próximos 9. Curitiba é um deles. O Coxa tá muito bem, ele pode ser Eu desses vou 3 torcer pontinhos pro pra Coxa gente. Porque é gerido pela nossa querida Outfield aqui. Então, e eu adoro o Botafogo, mas dessa vez eu vou ficar com o Coxa. Mas, brincadeiras à parte, mas você vê que loucura isso tudo, e aí vamos voltar pro básico, né? Porque é isso, fica complexo, mas tem o básico. Fica complexo, mas tem o básico. Uma camada de complexidade antes de voltar pro básico, só pra respondê-lo sobre o Danilo. Claro. Olha o que aconteceu com o caso do Danilo e do Montoro. O Textor inventou uma venda para se capitalizar no curto prazo de 35 milhões do Danilo mais Montoro. Só para contextualizar, o Textor gasta 22 no Danilo, mais 9 do Montoro. E não Você- paga, né? Não paga, ele não paga ninguém. Esse é o X da Então, 31 milhões, beleza? Vamos só pegar os valores. 31 milhões. Aí, o Danilo jogando essa barbaridade que tá jogando, seleção brasileira, tudo bem que ele não tava bem na seleção quando essa proposta foi feita, mas de qualquer forma, Danilo, cara, a gente recusou uma proposta, tem notícia no GE, de 30 milhões, comprou por 22, 30 milhões do Fulham, no ano passado sobre o Danilo. Não faz sentido nenhum vender um jogador que você já recusou uma proposta de 30, você pagou 9 no Montoro, e todo mundo fala que o Montoro é uma joia com potencial de valorização absurdo, todo mundo fala que o Montoro tem que sair daqui por no mínimo 20, 25 milhões de euros, o Danilo sair sozinho daqui por 35 milhões de euros, preço de Luiz Henrique, é o que se fala. Então, assim, qual era o esquema que ele montou? Ele venderia para o Nottingham Forest, isso tem que ser muito discutido, essa relação Textor-Nottingham Forest, é uma outra coisa que o regulador em algum momento, para outros clubes, não digo só para o Textor não, vai ter que botar o olho sobre isso. Ele venderia os dois para o Nottingham, mas eles não sairiam do Botafogo. Olha como é que o Textor foi malandro. Fica até dezembro, me capitaliza em 35 milhões de euros. E bota aí no contrato uma cláusula que diga o seguinte, que lá em dezembro eu posso recomprá-los pelos mesmos 35 milhões de euros. Eu não perco o jogador, eu capitalizo o meu caixa e eu recompro os direitos desses atletas. Sem juros, sem valorização dos ativos e sem o Nottingham utilizar os jogadores. Onde é que o Nottingham ganha dinheiro aqui? Onde é que isso é interessante para o Forest? É loucura. Então, assim, é loucura. E isso é uma coisa que eu escuto muito aqui na bancada, que tem boas SAFs e boas associações, mas geralmente as SAFs, elas têm um dono e ninguém rasga dinheiro. Mas na prática, é loucura isso, né? Porque eu vejo um dono, como o Textor, fazer esse tipo de operação. Eu vejo o Pedrinho, por exemplo, comprar o Gerson. 6 meses depois de ele ter sido pago à vista por 25 milhões de euros, ele paga 27. Ou seja, o que o Gerson fez em 6 meses no frio da Rússia para ainda se valorizar? Um jogador de 29 anos, né? E o torcedor, às vezes, ele embarca nisso, da SAF, e aí, para um palmeirense, um flamenguista falando aqui, acredito que não, que é, cara, quando o dinheiro não é seu, tudo é barato. Porque na cabeça do torcedor, SAF é o que o Abramovich popularizou, que vai chegar um magnata, vai ficar soltando dinheiro e que o saco não tem fundo. Já o torcedor da associação, uma associação controlada, aí é diferente. Porque vai lá, faz o Palmeiras comprar o Paulinho por 40 milhões de euros, vê se o torcedor palmeirense não vai reclamar. Né? O Paquetá, agora que foi comprado por 42 milhões, 3 jogos mal, o torcedor já começa a cornetar. Pô, peraí, isso é a aquisição mais cara do Brasil. Então essa coisa também do Textor, às vezes, ele serve um pouco como cortina de fumaça para essa loucura passional do torcedor de, cara, tudo vale. E não vale, né? Não deveria valer. Não deveria valer.
Cara, eu tô satisfeitíssimo com o nosso bate-papo aqui. Você tem alguma... Não, eu tinha saideira? coisa pra caramba, mas eu percebi que quanto mais pergunta a gente faz, mais coisa cavuca, mais dúvida fica, então... acho Isso que eu melhor. nem falei do dono do Chelsea nessa história toda, nem do cassino no Canadá, mas fica Ó, para outro então papo, se vocês quiserem. Sabe que eu fiquei com uma ideia aqui? Você falou que tinha a ideia de ter quase que um Sports Market Maker. Porra, já fideliza aqui o Manel uma vez por mês e já volta aqui para ir atualizando esse papo aí, ó, a cada 45 dias, porque vamos ter novos capítulos aí. Não, com e certeza. você sabe que aqui a gente tem alguns entrevistados que eu vou fazendo carimbos mentais, né? Renato Gueldeville é um deles, né? Pô, me mandou uma mensagem, eu tenho que falar com ele. Eu estou com um projeto aqui secreto para uma resenha do Torcedor de Balanço semanal Boa. e eu acho que o Manel vai fazer parte disso. Pô, pode trazer toda a torcida do Botafogo que cabe aqui. Não, brincadeira. Aí, ó, desliga a câmera aí que o pau vai cantar aqui agora, meu irmão. Foi você que fez, entendeu? Quando Não, ele porque o falou o Chataque- número de seguidores... Quero do te canal, lembrar, né? olha só, vou me defender, Alvin. Quero te lembrar que a maior invasão de uma torcida brasileira numa final de Libertadores fora é do Brasil é do Foi Botafogo. maravilhoso aquilo. E não cabe dentro dessa sala, cabe no Monumental de Nunes. E a gente tem, antes do papo, a gente tava falando, a gente já tem uma conexão, porque, pô, 2003 foi um ano muito duro pro palmeirense e pro botafoguense, porque jogamos a nossa primeira Série B. É foda falar primeira Série B, né? Mas porque já foi mais de uma. Mas subimos juntos, aquele último jogo lá que o Palmeiras ganhou, jogo festivo. O Palmeiras é campeão e sobe. O Botafogo teve o artilheiro da competição. Eu não sei se teve mais gol que o Wagner Love, mas acho que teve mesmo, né? O Leandrão, né? Enfim, mas os dois subiram. Quem fazia muito gol no Botafogo naquela época era o Sandro, o zagueiro. É Faz verdade. um gol. Tinha um petardo, um pombo Ele sem faz asa um ali, gol né? no jogo que o Palmeiras sobe contra o Sport. O Sandro é ele raiz, faz um pô. gol contra o Marília. E ele sai batendo assim no braço, fica até roxo o braço, de tanto que ele bate aqui. Sandro é raiz. Foi Foi uma época legal, assim. O Botafogo está sofrendo hoje, mas, pô, já sofreu mais no passado, né? Também, então... Pois é, tem gente que analisa dessa forma. Ah, que se dane essa briga toda do Texas, bilhão pra cá, bilhão pra lá. Antigamente eu sofria com, sei lá, eu falo o nome do jogo, Zé Gatinha e tudo mais. Agora a minha briga é ser quinto do brasileiro. Pô, meu Danilo no time, tá com salário atrasado. Antigamente eu devia salário pro Zé Gatinha, hoje eu devo salário pra Danilo, tá ótimo. O torcedor vai por aí, entendeu? Cara, isso é, de fato, assim, é icônico, é jocoso. É a maneira do brasileiro encarar. Nós já fazemos isso no dia a dia, né? Com todos os absurdos, pra você pegar um ônibus, pra você conseguir chegar no seu trabalho. Mas eu brinco, assim, né? Talvez o grande clubismo da minha vida seja muito mais o Sports Market Makers do que o próprio Flamengo. Então, enquanto eu estiver aqui nessa bancada, toda a agremiação, com toda a sua história, toda a sua cultura, ela sempre prevalecerá a um momento. Claro. Afinal, futebol é a minha filha Olivia, toda vez que ela acorda, querer botar a camisa do Mengão, segundo ela. e ela vai passar para os filhos, que vai passar para os filhos. Então, o Botafogo não pode acabar em 2024, sabe? De verdade, assim. Não vai acabar não, tudo isso vai ser resolvido. Eu não uso verde, esse cara aqui sabe. Eu tenho canequinha ali comemorando a revanche de 2025. Eu pude voltar a andar em São Paulo. Mas, quando eu olho o Palmeiras, eu não tenho sombra de dúvidas, por tudo que eu amo esse canal, de elogiar a gestão. A gestão da Leila é sensacional. Muito bem gerido, que esse tipo de coisa transforma a rivalidade, a relação que o Flamengo e o Fluminense têm na gestão do Maracanã. Uma coisa incrível. Posso? Então, não. vai lá. Não, conclui. Não quero interromper. Eu tava romântico aqui, muito babaú. Parece que vai ser político aí, que é o voto de todos os torcedores. Tem uma pode última desistir. pergunta. Me descreva a sua sensação quando o Gustavo Gomes faz aquele gol na Libertadores e antes do gol ser anulado pelo VAR, o Botafogo se classifica. Aliás, teve uma bola na trave depois. Acho que foi o jogo que talvez deve ter passado um filme na cabeça. Porra, ano passado o Palmeiras virou de 3-0 para 4-3. Agora na Libertadores os caras buscam um jogo inacreditável. Mas aí, bom, deu o Botafogo no final da Libertadores. Acho que foi uma puta emoção, mas me descreva o sentimento. Você estava lá no estádio, no Allianz? Eu tenho 36 anos, cara, e lógico, né, uma vida inteira de fila de títulos de grande expressão, pelo menos só carioca e tal, aquela coisa toda, né? Nem nos meus melhores sonhos
mas disparado, eu podia imaginar um 2024 da forma como foi. Coisas inacreditáveis aconteceram o tempo inteiro. É um ano que não se explica por um jogo, por um capítulo. Foi um ano muito gostoso. Eu assisto o jogo em Moema aqui, no Bar Salvador. Um abraço aí pro pessoal do Bar Salvador, do pessoal da Sampa Fogo. Era um carnaval fora de época. 500, 600 pessoas tomando a rua. O cruzamento, não passava carro. Isso era um dia de jogo do Botafogo em São Paulo. Uhum. Imagina como é que não estava o Rio de Janeiro, né? Esse jogo do Palmeiras, vou mandar um abraço aqui pro Alexis Anastasakis, da Sampa Fogo, grande amigo. Botafoguense roxo, tanto é que ele é da Sampa Fogo, mas que os filhos são palmeirenses. E nesse dia, sendo um bom pai, ao invés dele estar no setor visitante, ele foi lá levar os filhos na torcida do Palmeiras. Então, esse é um ano de muitas histórias legais, entendeu? Nesse gol do Gustavo Gomes, ali nos acréscimos, jogo dramático, o Botafogo querendo se vingar, a gente incrédulo que estávamos conseguindo nos vingar e tudo mais, e vem o gol do Gustavo Gomes. Eu tive essa iniciativa ali, tipo, eu tive uma... Assim que a bola entra, eu grito para todo mundo escutar. Esse gol vai ser anulado pelo VAR. As pessoas, na hora, elas deram aquele baque porque não acreditavam. Mas você tava no visitante. Eu tava no visitante. Não, senão eu tinha morrido, com certeza. Tinha morrido, com certeza. Mas eu grito essa parada, todo mundo me olha, começa a falar, pô, tô falando besteira e tal, pô, tá maluco e tal, pô, Botafogo, tudo de novo, não consigo acreditar e tal, aquela coisa toda. E quando eu olho, eu não tô brincando, tinha uns 4 ou 5 caras chorando feito criança, ajoelhados no chão, sem camisa, rezando, pedindo pra Deus. E aí, o VAR anula o gol. Depois ainda tem aquela bola na trave do Gabriel Menino, né? No travessão ali, no último lance, ia bater a bola na trave, o juiz apitar e acabou o jogo. Ali foi uma descarga emocional absurda. Por isso que eu digo, o que aconteceu em 2024 nunca mais vai acontecer. Uma final como aquela, eu não me lembro de uma final de Libertadores mais emocionante que aquela. Claro que todo torcedor vai puxar a brasa pra sua sardinha, mas um jogador a menos, desde os 10 segundos e tal, enfim. Aquela invasão em Buenos Aires. A final, assim, ela foi menos... Eu acho que ela foi muito tensa pro botafoguense, mas quem viu o jogo, eu assisti o jogo frio, né? Sempre sob o controle do Botafogo. O Botafogo jogou muito melhor que o Atlético Mineiro, mesmo com a menos. Então, assim, tava na cara que o Botafogo ia ganhar. Mas, assim, sem o skin in the game, fica muito fácil olhar, né? Pra quem tá torcendo, esperando, depois de tanto tempo ganhar o Libertadores, em menos de 1 minuto, o cara é expulso. Você fala, pô, fudeu. E o Botafogo vinha de 3 ou 4 empates no Campeonato Brasileiro, onde o Botafogo não estava conseguindo destrancar as zagas adversárias. E aí, quando sai o gol, eu vou lá e, de novo, numa desses rompantes que eu acabo tendo em estádio de futebol, cara, éramos 40 mil, eram 20 do Galo, 40 mil nossos, né? Cara, o estádio inteiro... Não acredito, tudo de novo, meu Deus, o Botafogo vai perder a final da Libertadores, cara, isso não tá acontecendo, não tá acontecendo. Eu vi essa reação. Mas, de novo, de imediato eu falo, foi a melhor coisa que aconteceu pro Botafogo. Pode perguntar pra quem quiser que tava lá comigo, minha mulher, tem vídeo dessa parada. Foi a melhor coisa. Por quê? Porque agora o Galo vai ser obrigado a sair pro jogo, o Botafogo vai poder jogar no contra-ataque, o Botafogo em transição, esse time do Arthur Jorge em transição, ninguém segura esse time em transição, Luiz Henrique, pá. E aí, conforme os gols foram saindo, o pessoal começou, pô, é isso aí, vambora, o Galo tá vindo, vambora. Aí saiu o primeiro gol, pênalti e tal, Alex Telles bate. Então, virou uma coisa realmente muito tensa pra gente por conta da expulsão. Mas, olhando, se for reanalisar o jogo hoje, realmente eu acho que o Botafogo, o Galo não chegou tão bem naquela final, não chegou inteiro, né? O Galo vinha mal, tanto é que termina perdendo todos os títulos possíveis, foi uma coisa esquisitíssima. Eu dei uma mordida aí nesse ano que a Copa do Brasil foi nossa. É verdade. Mas um amigo meu do mercado financeiro, botafoguense, o João Landau, vou dar um abraço pra ele. Nossa, esse é um craque. Eu perguntei pra ele tava no estádio, no Allianz. Aí eu falei pra ele no dia seguinte, qual foi a sua sensação? A mesma pergunta que eu te fiz do gol do Gustavo Gomes. Aí ele só respondeu, eu não desejo o que eu senti nem pro meu maior inimigo. Naquela hora, ele falou sensação. Só o contexto, né? Pra quem não lembra, o Botafogo ganha o primeiro jogo por 1 gol de vantagem. E no Allianz faz uma partida muito boa. Faz 2-0 com muita justiça. E o Palmeiras, assim, do nada, acha um gol. Logo depois sai o segundo gol e logo depois sai o terceiro gol. Então, no intervalo de 10 minutos,
o Palmeiras sai de um 2-0 para um 3-2, mas aí o terceiro gol é anulado. Você é palmeirense, você vai lembrar. Primeiro jogo do Botafogo pós o 4-3. Que o Botafogo vence. O Botafogo vence o Palmeiras no ano seguinte. Sim. Tá? Agora eu não vou lembrar se é Campeonato Brasileiro ou Libertadores. Foi o Campeonato Brasileiro. Eu acho que é Campeonato Brasileiro. Jogo de primeiro turno que foi no Engenhão. Foi 1-0 Não, só. o jogo foi aqui em São Paulo. Não, O jogo foi no Engenhão. Por que eu tô puxando isso? Eu contei pra eles aqui no pré-jogo, vou contar rapidinho. No 4-3, tava 3-0 o Botafogo jogando feito o time do Guardiola, amassando o Palmeiras de todas as formas, né? O que a minha esposa faz? Ela desce comigo, a gente tá ali no intervalo. Vocês estão no estádio. Estádio, no Newton Santos, a gente viajou só pro jogo, né? A gente sempre viaja pros jogos do Botafogo e tal. Távamos lá, todo mundo feliz. Cara, ela simplesmente não sai do banheiro. O jogo começando no segundo tempo, eu vou lá no banheiro, pô, o que tá acontecendo? Cadê você e tal? Daqui a pouco ela sai com uma cara, mas com uma cara. É uma das histórias mais bizarras que eu já vi na minha vida. Ela vira pra mim, 3-0 Botafogo, a gente jogando feito Barcelona. Se você quiser voltar pra arquibancada pra passar vergonha, você vai lá sozinho. Eu vou ficar aqui. O que é isso, cara? 3-0 Botafogo, a gente vai ser campeão. A gente não vai ser campeão, o Botafogo não ganha esse jogo. Uma coisa louca, pra você que acredita que existem mais coisas entre o céu e a terra, é mais ou menos por aí. Cara, resultado, eu volto pra arquibancada, Palmeiras 3-1, 3-2. No 3-3, eu só conseguia lembrar dela. Eu desço da arquibancada. Desço com ela, a gente não fala uma palavra, pego ela, a gente vai pro hotel, vai embora, em silêncio, volta até um trauma completo. E naquela espiral do Newton Santos descendo, a gente escutou o quarto gol. Por que eu tô contando isso? No dia, ela falou pra mim, olha que eu gravo vídeo todos os dias de Botafogo, 2 vezes por dia. Chamaria apartamento, né? Ela falou pra mim, eu não quero mais ouvir falar de Botafogo na minha casa. Nunca mais. E olha que ela é botafoguense roxa. Pô, durante um tempo, desde meus pulos pra assistir jogo do Botafogo, gravar vídeo nos momentos que ela não tava por perto e tal, aquela coisa toda. Olha o trauma. Meu irmão, meu irmão, olha o trauma que gerou esse negócio. Dá 1 ano depois, completamente desconectado dessa história, só mais um dia. Eu nem sabia que o jogo ia rolar. Não tava com calendário na minha cabeça. Um dia eu acordo, 5h40 da manhã, que eu acordo cedo, eu corro todo dia, assim, no Ibirapuera, 6 horas, eu tô lá no Ibirapuera, que faço 10 km todo dia. Cara, eu acordo, tá o carão dela aqui pra mim, assim, já acordada, me esperando. O que foi? Pode comprar passagem, a gente tá indo pro Rio ver o Botafogo do Palmeiras. Cara, posso falar uma coisa muito legal? Bizarro. Você tinha que que ele tá falando. Não, Tô te falando, cara. É um momento aqui que eu vou... é preciso falar do Palmeiras, cara. O Palmeiras é um time tão aguerrido, cara. Eu tava vendo o Palmeiras e Bahia, cara. É aquela certeza... Até eu com o Palmeiras fiquei com raiva. É aquela certeza insuportável de que todo final de tempo sai um leão de dentro daquele time. E por isso, cara, as conquistas que o Flamengo teve ano passado em cima do Palmeiras, elas tenham sido tão brilhantes e tão satisfatórias para o torcedor. Porque, assim como eu, flamenguista, o seu relato como botafoguense, cara, você ter ali do outro lado um adversário que deixa tudo em campo... Concordo. Cara, isso faz o Palmeiras gigante. E aí eu vou dar um outro detalhe. Tão gigante que você, enquanto flamenguista, né, no caso eu, olhar para essa semifinal de Libertadores, foi semi, né? Ou quartas? Quartas. Cara, eu tava torcendo o Botafogo. Porque o Palmeiras não dá pra você cortar o rabo. Você tem que bater na cabeça, porque senão não morre, cara. Que time... Não, assim, e nesses jogos, tipo, o gol do Gustavo Gomes que é anulado, assim, você vê, parece casado com solteiro a bola dentro da área, né? Porque a bola vai, bate, volta, vem, não sei, tipo, não é aquela jogo, pô, contra o Bahia, foi um gol contra. O Andrés bate o escanteio, eu até fiquei triste, porque tirou a assistência do Andrés, essa é a 8ª assistência do campeonato. O Palmeiras, ele tem 2 coisas, assim, que pra mim são bizarras, né? Ele transformou a receita não recorrente em recorrente, de venda de jogadores, que é o quê? Quando você pega um negócio extraordinário e torna ele comum, é como se você pegasse o Messi e o Cristiano Ronaldo, 14 anos de auge de carreira.
Aí vem a galera do Ronaldinho Gaúcho e fala, não, ele jogou mais. Eu, cara, meu querido, jogou 2 anos, 3 anos naquele nível. Os caras estão há 14 fazendo aquilo. Porque a gente banaliza o fenomenal. Então o Palmeiras faz isso com as receitas não recorrentes, e a outra coisa que o Palmeiras faz é, porra, cara, e eu falo isso como cara que torce contra ali, né, na rivalidade. Porra, a partir do segundo gol ali da LDU, eu sabia que ia fazer os 4. Então, você não ganha do Palmeiras se tensa, você não tiver na sua melhor versão. É verdade. Né? E o Flamengo ganha do Palmeiras por causa, no bom sentido, né, daquela invasão de Aeroflá, de invadindo o ônibus. Teve videozinho lá de uma animação que ficou lindo, engajou a torcida toda. Ou seja, o Flamengo que venceu aquele Palmeiras era a melhor versão daquele Flamengo. O Botafogo... E tem o fator sorte também, né? O Botafogo... Porque o Pulgar era pra ter sido expulso. O Botafogo que venceu o Palmeiras tava na melhor versão do Tava Botafogo. mesmo. Aquele Botafogo era demais. Dito tudo isso, ninguém morre nos devendo. Senhoras e senhores, vocês que nos acompanharam até aqui, eu vou deixar um super agradecimento. Programa um pouquinho mais extenso. Como vocês viram, não é simples a situação do Botafogo. Mas quando a gente faz na nossa casa, quando a gente joga em campo, o Sports Market Makers sempre goleia. Então, obrigado para todos vocês que nos acompanharam. Recados finais, queridos. Passa suas redes, como o pessoal faz para te seguir. Aliás, eu não achei o seu LinkedIn, tá? O seu SEO não parece estar muito legal. Melhor mandar o link. Beleza. A gente bota na descrição ali para achar o LinkedIn. Olha, em qualquer rede social, você bota aí canal do Manel, que eu vou aparecer. Enfim, e é isso. Aí você assiste pela plataforma que você achar melhor. Tem gente que prefere acompanhar os vídeos verticais, né? Mas para quem gosta de um conteúdo um pouco mais aprofundado, todo dia 8h45 da manhã tem um vídeo de 20 minutos no YouTube e às 18 horas também um vídeo de 20 minutos de domingo a domingo. Legal? Lá no LinkedIn, ele não achou, mas eu vou passar o link para ele, a gente deixa aqui embaixo. É o linkedin.com.br/Manuel Thiago. Manuel com A, Thiago com TH, e aí vocês vão ver que agora eu tenho uma newsletter lá, tá no 5º episódio. Eu tô no 2º episódio de uma série de 4, onde eu tô traduzindo os artigos do Paul Quinn e trazendo toda a visão dele sobre essa relação Ares e Eagle. Então vão ser 4. Escrevi e pretendo escrever para todas as torcidas lá. Lá eu não quero fazer um conteúdo só de Botafogo. Estou começando pelo Botafogo porque é o que eu mais domino. Mas, por exemplo, ainda ontem publiquei um artigo sobre o Santos, falando sobre esse contrato da NR Sports, que pega o CT do Santos como um bem garantia, e que no contrato eles colocaram uma cláusula que, se o Marcelo Teixeira não for eleito, a dívida vence de forma antecipada. Que então, dá uns 90 milhões de reais. Assim. O que não falta é pauta para conversar sobre governança do futebol brasileiro. E é isso. Obrigado. Manuel Thiago estará aqui na nossa bancada dessa resenha. Esse programa vai sair pós-Copa do Mundo. Podem ficar super tranquilos. Super aceito o convite. Foi o primeiro convite, entre aspas, ao vivo que eu faço. Mas será um prazer. E que satisfação te ter aqui do meu ladinho. Pô, eu vou falar que eu tenho que vir mais, porque eu agrego pro rolê. Coração. Fica mais fluido. Tem que ter um paulista aqui que não é advogado, que não é do mercado, no mercado futebolístico. Você sabe que talvez nos campos não tenha sido tão bom jogar do teu lado quanto é aqui. Então, dito isso, a todos vocês que nos acompanharam, deixa seu like, assine o nosso programa de membros. É isso. E será um grande prazer. E tá começando o nosso querido mês de maio, todos os balanços, vamos falar pra caramba aqui, vou cornetar, vou ser cornetado, vambora, um beijo e fomos!